funcionais do sistema imune hematológico, professor Marcos Abraão. Nós vamos começar nossa aula teórica em relação a tecido sanguíneo. Bem, com isso, a questão do chat não tem problema. O que eu combino com todos os meus alunos que tiveram aula comigo até agora? Você sentiu dúvida, me para. Aí, se de repente, a gente vai fazer sistema, tipo o sistema da aula. Você olha só, Ana Clara, vou dizer, você, Ana Clara. Ana Clara, segura um pouquinho tua dúvida, que daqui a pouco eu te falo. Deixa eu só terminar isso, aí a gente vai e conversa. Então, isso aí, a gente vai fazer essa dinâmica. Não precisa ser necessariamente tal chat, não. Eu posso ir falando com vocês. Eu tenho tempo para isso. Aqui é mais tranquilo isso, tá? Eu tenho que ter essa dinâmica. Por exemplo, minha aula mesmo você ter uma ideia de sistema digestivo, durou 2 horas e meia. Só perguntando, falando, interagindo. Eu estou aqui para isso, a ideia é essa. Por isso que eu estou falando, é importante minha interação com vocês. Eu estar aqui. Seria legal estar vendo vocês. Vocês querem deixar sentar só as figurinhas aí, também está tudo certo. Porque para todos os efeitos, garotos, você pode estar certo. Aquele número que está ali, que eu estou nesse instante registrando, são exatamente os 28 alunos que eu estou dando aula. É como se fosse a sala de aula. Só que o que acontece? Essa sala é virtual, mas está valendo. Pode estar certo que está valendo, não é brincadeira, tá bom? Então, qualquer dúvida que você tenha, Ana, isso vale para os outros 28 alunos, pode me parar. Marcos, eu não entendi isso, volta o slide aí um pouquinho. Isso é outra coisa também que eu quero combinar com vocês. Não mexa no slide, tá bom? Deixa que eu avanço e eu recuo, porque senão eles estão travando de vez em quando, tá vendo o travamento deles. Então, para que não ocorra esse travamento, você pode deixar que eu faça esse jogo, essa manipulação em relação ao slide, tá bom? Não se preocupa com o chat não estar funcionando não, que você pode ir falando. Um de cada vez, é óbvio, não dá para falar todo mundo ao mesmo tempo, mas aí, conforme a necessidade, você liga o microfone e vamos conversar, tá? Então vamos nessa, vamos trabalhar então. Bem, meninos, como eu disse a vocês, nós vamos começar com o tecido sanguíneo, né, na nossa imunologia. E o tecido sanguíneo, eu sempre digo, que é um dos principais eventos que nós temos exatamente para a segunda linha de defesa da resposta imune. E por que ele é a segunda linha de defesa? Porque exatamente no tecido sanguíneo é que vocês vão ter o quê? A questão celular. Toda a célula que regula o sistema imune vai estar envolvido dentro desse tecido sanguíneo. Tudo proveniente lá da medula óssea, tá? Que é o berço, o local onde vai ser produzido isso. A gente vai conversar muito bem esses detalhes aí. Nós vamos conversar essa história, tá bom? Eu vou esclarecer alguns aspectos e, é claro, se vocês tiverem outras dúvidas, a gente vai tirando. Mas um dos pontos mais importantes, certamente, é o sangue. O sangue faz com que você tenha, obviamente, um tecido conjuntivo, como vocês sabem, e esse tecido conjuntivo, até para vocês que foram meu aluno de tegumental ou de qualquer outro professor, eu falei que após o tegumento, os outros todos são tecidos conjuntivos, e o sangue não é diferente disso. Ele é um tecido conjuntivo líquido, vai estar o quê? Totalmente dentro de vasos, tá? Uma média mais ou menos de 5 litros de sangue. Esses 5 litros de sangue é fazendo uma correlação entre indivíduos com 75 quilos, tá bom? E isso faz com que você tenha o quê? Duas frações importantes que a gente tem que considerar. A questão do chamado plasma e a questão dos elementos figurados, que eu vou destrinchar, eu vou separar, isso a gente vai conversar sobre os dois separadamente. O plasma sempre vai ser o quê? A parte líquida do sangue, tá? E os elementos figurados, quando a gente fala do sangue, estamos falando de quê? Das células hemácias, leucócitos e plaquetas. E aqui já vale até um comentário. Plaquetas não são células. Plaquetas são resultado da fragmentação de uma célula, que depois eu vou te mostrar quem é. Tá? Então, essa célula gigante, lá na medula, vai se fragmentar, quebrar em vários pedaços, partir em vários pedaços, e esses pedaços é que vão ser considerados como plaquetas. Mas a gente vai discutir cada uma dessas partes aí com bastante calma. Tá? Então, plasma e elementos figurados ficam nesse sentido. Então, com isso, com essa questão, o que acontece? Você tem lá o plasma, e o plasma ele é exatamente a parte líquida onde vai acumular diversos, obviamente, elementos, tá bom? E esses elementos são o quê? As chamadas proteínas plasmáticas e os outros que vão ser solutos. E o que você tem na proteína plasmática? A principal delas é a questão da albumina. A albumina, além de ter um grande peso molecular, tá bom? Ela vai ser importante para se associar a alguns tipos específicos de elementos químicos, como, por exemplo, lipídios e hormônios esteroides.
Hormônios esteroides é quando a gente estiver falando de hormônios sexuais, hormônios que possuem exatamente a estrutura, tá, que a gente chama do ciclo pentano, é uma estrutura específica deles. Então, essa estrutura química tem uma tendência a associar à albumina. E por quê? Isso facilita o transporte. Porque a albumina ela não vai reagir com esses hormônios esteroides nem com os lipídios. Então, com isso, o que vai fazer? Quando chegar próximo aos locais-alvos, locais exatamente em que elas têm que se fixar, o que vai acontecer? Ela simplesmente se desprende. Então, é uma proteína natural que está sempre no nosso plasma, tá bom? Nessa fração líquida, e sempre vai estar lá. A outra que vem a seguir em proporcionalidade são as globulinas. A principal delas é a questão exatamente das imunoglobulinas, que quando eu chegar em imunologia, nós vamos falar sobre isso com mais calma. Ou seja, eu vou te dizer que tem 5 tipos, onde é que elas são produzidas, onde é que você tem o envolvimento em relação à atividade de trabalho em função disso aí. Tudo isso é importante, tá? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha o quê? Essa interação. Esse processo de interação que você tem também acontece com íons e com outros hormônios também, tá bom? Então, com isso, você favorece exatamente o quê? Esse transporte dos marcadores hormonais, e eles vão fazer com que haja o quê? Eles vão ser direcionados em direção aos seus alvos específicos, ou seja, a questão exatamente do que nós estamos falando em relação aos receptores de cada célula. Ou seja, estamos falando que você ter o corpo inteiro, você vai ter acesso a esse sangue. Estamos falando de quê? Que 2 bilhões de células têm um acesso total ao sangue e vão ser importantes para que haja exatamente o quê? Essa disponibilidade. De quê? Principalmente oxigênio e principalmente nutrientes. O outro aspecto que você tem de proteínas são as chamadas, no geral, como enzimas. Então, você tem enzimas, algumas variáveis hormonais, alguns produtos, os quais vão ser importantes para certos processos metabólicos. Então, com isso, você dentro do plasma, na fração líquida, você vai ter a questão da proteína plasmática e também você vai ter outros solutos. Esses outros solutos são os íons. Nesses íons, nós estamos pensando em sódio, potássio, cálcio, íons bicarbonato, íons fosfato, HPO4, sulfato, várias variáveis, para que haja o quê? Reações químicas, para que haja, obviamente, também o quê? Equilíbrio metabólico, equilíbrio hidroeletrolítico, até que vocês aprenderam isso lá, quando assistiram a questão de ciências morfofuncionais do renal. O sistema renal exatamente trabalha muito com esse hidroeletrolítico. Então, com isso, com esse balanço, essa homeostase, você vai precisar desses solutos aí, os íons. Outra coisa que você vai ter ali importante são exatamente a questão de você ter o quê? Itens que são usados também para outras atividades. Ou seja, opa, eu avancei aqui, só um minutinho. A gente tem o quê? Outros trabalhos em relação a isso, ou seja, lipídios, ácidos graxos, que são parte de lipídios, colesterol, glicerídeos, carboidratos como açúcares. Então, nesse plasma, você tem uma riqueza muito ampla de componentes. Então, tudo isso vai ser importante para o metabolismo. Porém, além disso, você ainda vai ter o quê? A questão dos excretas. Os excretas são exatamente subprodutos que são resultantes do metabolismo. Traduzindo, é tudo aquilo que a célula não usa. Ela vai jogar fora. É como se você chegasse lá de fora da sua casa, você deixasse lá um saquinho de lixo para depois vir alguém passar a carregar. Então, o que vai acontecer? As células vão botar esse excreta para fora da célula e, com isso, o sangue vai levar todos esses excretos em direção ao quê? Em relação ao rim. Então, lá nos néfrons, lá nos processos renais, quando houver o clearance, a limpeza exatamente sanguínea, você vai retirar tudo isso que compromete a célula. Então, estamos falando de quê, garotos? Estamos falando de amônia, estamos falando de subprodutos proteicos, ou então, com isso, tudo isso é ácido úrico, ureia, são moléculas exatamente muito tóxicas, tá? Então, essas moléculas não podem ser deixadas no organismo. Então, você tem que eliminá-las o mais rápido possível. Então, com essa possibilidade, exatamente com esse parâmetro... Ah, e outra coisa muito importante, a mais importante eu não falei, água. Água é um principal componente, inclusive. Você tem 92% desse plasma com água. E essa água, obviamente, vai ser água de reação química, água que você ingere, e é exatamente a água que vai ser absorvida via o intestino delgado. Tá bom? Então, com isso, você vai compor esse plasma, e esse plasma, sendo uma fração líquida, é uma fração muito importante para você poder nutrir todas as células do organismo. Dentro do plasma, vocês querem me perguntar alguma coisa, saber algo especial? Fique à vontade.
Se quiserem perguntar algo. Já sabe que o silêncio também desses microfones significa sim, tá fácil demais, toca o barco, não enrola. Se quiser, pergunta. Vamos continuar. Então, com isso aí, além do componente plasma, vocês vão ter, é claro, uma proporcionalidade disso dentro desse plasma. Isso é importante porque, garotos, olha esse quadro que está aí do lado, em que vocês têm exatamente o quê? Um termo que eu chamo de basal e final. Isso é uma variável que você tem. Inclusive, Ana, até você está me perguntando ainda agora, a própria glicose, ela tem uma variável que você tem dentro, obviamente, de células e que está circulando no plasma. Isso é importante, porque você vai conseguir dar um quê? Ter um parâmetro exatamente de funcionalidade em relação ao corpo. Tanto que glicose, até aproveitando o gancho da tua pergunta, é importante porque você consegue medir, você não faz apenas uma dosagem de glicose. Eu posso medir a glicose ao longo do dia no paciente. Ele varia exatamente o que esses estados. Então, com isso eu tenho o quê? Uma glicose que a gente chama o quê? No início da manhã, uma pós-prandial, ou seja, após o almoço, eu posso medir isso em gráficos, eu posso avaliar isso, inclusive os estados clínicos do paciente. Eu posso avaliar como você pode ter a quantidade fora e dentro desse plasma. Você tem outros elementos que vocês estão vendo aí. Por exemplo, HbA é uma fração da hemoglobina, que é muito importante. E vários dos outros indicativos que tem aí, potássio, ácido úrico, são exatamente retratos em relação ao quadro clínico do paciente. Óbvio, isso aí não é apenas um único aspecto, mas quando o indivíduo, digamos assim, ele tem um determinado tipo de patologia, tá? Muitas vezes o que vai acontecer? O exame laboratorial dá uma característica, dá exatamente um perfil, um espelho de como esse paciente está. Então, com esses valores que você tem aí, valores basais e com pequenas variações, como vocês estão vendo aí, eu posso exatamente ter o quê? Exatamente esse quadro desse paciente. Então, sempre lembrando, inclusive, das características que estão aí à sua esquerda. A questão desse importante reservatório de água, ele vai impedir exatamente o que você tem o quê? Um colapso, ou seja, que os vasos se rompam ou simplesmente ficam obstruídos, tá? Então, com isso, o plasma é importante para que haja essa fluidez do sangue. Você vai controlar a pressão arterial, tanto que vocês também viram isso lá com hormônios, ou seja, os eventos de contratilidade via hormônios renais, tá? Angiotensina, o mecanismo de renina, angiotensina e angiotensinogênio, fazendo com que haja o quê? Contração de artérias. Isso vai regular a pressão arterial. Então, isso é bastante importante que seja falado. Outro ponto importante é coagulação, que muito interessa a vocês. Porque os processos de coagulação são o quê? Processos de bloqueio. Vamos dizer que eu pegue aqui um estilete, alguma coisa, e corte minha mão. Ia começar a secrar, começar o quê? A sangrar. Esse sangramento, passado 1 minuto, um pouco mais, ia começar o quê? A cessar e formar os coágulos. Então, com isso, você tem mecanismos exatamente que protegem exatamente o que é a questão dessa perda de sangue, que poderia, por exemplo, acontecer aqui num corte da minha mão. Então, consequentemente, qual é a grande vantagem disso? Os mecanismos coagulatórios vão estar no plasma. E muitos deles estão associados exatamente ao quê? A elementos que nós consumimos e alguns que estão circulantes. Por exemplo, o cálcio mesmo, que a gente tanto falou em relação aos ossos, que saem de lá e fica um trânsito entre o plasma e o próprio esqueleto, isso é importantíssimo para que isso ocorra. Outro ponto importante, a homeostasia. Nós temos animais homeotérmicos. O que isso significa? Nós temos temperatura constante. Então, quando você fala que ele resfria e aquece o corpo, eu garanto exatamente esse grau de temperatura. Ou seja, eu faço com que esses indivíduos mantenham essas faixas de temperatura constantes e, consequentemente, eu consigo fazer o quê? Também o funcionamento de todas as enzimas e das ações metabólicas de todas essas células. Até aí, algo a me perguntar, algo a falar, meninos? Esse silêncio significa que tá tudo fácil, tudo ok? Posso continuar? Então, ótimo. Vamos lá. Com isso, continuando, nós temos as tais agora elementos figurados. Saímos da parte líquida, entrando exatamente aonde? Nos chamados elementos celulares, os elementos figurados. Então, com isso, os elementos celulares e os elementos figurados são importantes itens exatamente do tecido conjuntivo, sanguíneo. Então, você vai ter ele dividido em 3 grandes grupos.
A questão das células vermelhas, chamados de glóbulos vermelhos, hemácias ou eritrócitos, tá? Eu vou falar depois dele numa tabela, que eu vou explicar um pouquinho mais devagar cada um deles aí, tá bom? Tô dando o primeiro aspecto deles. Depois, você tem as células brancas, que estão ligadas intimamente com defesa, porque as glóbulos vermelhos vão ter uma única função, que é o quê? Transportar gases, através de um pigmento chamado hemoglobina, que apresenta uma ligação reversível com oxigênio e com CO2. Então, com isso, eles fazem o transporte dentro do quê? Do sangue, desse oxigênio e CO2, através de uma ligação de reversibilidade. Então, ele liga e desliga toda hora. Ah, como é que eu sei isso? Porque exatamente na hora que você o quê? Expira, você bota o ar para fora, esse ar simplesmente vai o quê? Com CO2. E você, ó, inspira, vem o oxigênio. Na hora que você inspira, você vai ter uma ligação novamente com o oxigênio e ele vai seguir em direção às células. Então, com esse aspecto diferenciado, as hemácias vão viver exclusivamente para isso. E lembre-se de uma outra coisa, já adiantando, aproveitando. São células anucleadas, não possuem núcleo. Elas só vivem apenas para esse transporte de gases. Então, com isso, dentro dessa célula anucleada, sem núcleo, você tem apenas o quê? O pigmento hemoglobina, o qual, através do ferro que existe nessa estrutura de hemoglobina, você consegue fazer as ligações reversíveis. Outro ponto são as células de defesa. Nós estamos falando de quem? Dos glóbulos brancos. E o que acontece com os glóbulos brancos, garotos? São os chamados leucócitos, tá? Então, os leucócitos ou glóbulos brancos vão constituir o sistema de defesa, vão ter essa função. E quem são eles? São os 5 que estão aí. Linfócitos, monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Cada um deles, como vocês podem notar, tem o quê? Núcleos diferenciados. Tá? A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. Então, vamos ver que esses núcleos caracterizam essas células, e essas células vão ser importantes para quê? Para que haja defesa contra situações específicas de algum ataque. De quem? Bactérias, vírus, fungos, eventos patológicos. Então, nesses eventos patológicos, garotos, vamos poder exatamente o quê? Defender o organismo e necessariamente fazer com que haja o quê? Essa possibilidade o quê? De proteção contra esses determinados itens. Bem, outra coisa que a gente pode ver é essa tabela que está aqui do lado, tá? Vai ter uma tabela mais adiante, que vai ser um hemograma, que eu vou mostrar para vocês. Hemograma é o tipo de exame que você faz para poder avaliar hemácias e leucócitos, tá bom? Então aqui é só para te dar a primeira apanhado disso aí. Repara o seguinte na tabela aí, que fala sobre a quantidade e porcentagem dos glóbulos do sangue, ou seja, hemácias e leucócitos. Primeiro ponto, você tem 2 tipos de avaliação aí na sua frente. Nessa primeira coluna, onde você está vendo aqui, vamos olhar os leucócitos, que ficam os neutrófilos, está mais fácil para explicar isso aí. Repara que você tem ali uma quantidade que vai de 2.300 a 8.100. Isso é um número que, de células por microlitro de sangue. Então, o que acontece? Isso é um número chamado de absoluto. Então, toda vez que eu falar em número inteiro, 4.500, 11.500, 2.300, 8.100, 0.400, 800 a 4.800, estou falando de números absolutos. A outra coluna apresenta o quê? A porcentagem. Nós chamamos essas porcentagens de números relativos. Então, com isso, você tem o quê? Uma quantidade relativa e uma outra quantidade absoluta em relação ao quê? Em relação a essas células, tá bom? Então, com isso, quando você mostra para vocês, de novo para o neutrófilo, 2.300 a 8.100, você tem o número absoluto de células. Depois, quando você olha na coluna ao lado, você tem de 50% a 70% de quê? Das células. Então, esse número em porcentagem são números relativos. E o número inteiro são números absolutos. Tudo bem? Certo. Vamos lá. Então, com isso, as hemácias vão ter uma pequena variável em relação ao quê? Homens e mulheres. O que acontece essa variável? O que pode me ajudar aí? Agora é com vocês. Pra vocês acordarem, ou então aproveitarem que as câmeras estão desligadas, fazendo sei lá o quê. Vamos nessa. Me conta aí, por que você tem esse número variável entre homens e mulheres, meninos? Estou falando com os 35 alunos que estão na minha frente. Será que podem me responder alguém? Professor, eu acho. Eu não sei, professor. Cidade menor. Eu não sei, não serve. Eu quero outro. Vamos lá.
Eu não sei, não sei. Quero uma outra coisa, além do eu não sei. Por que será mulheres têm menos hemácias que homens? Então, deixa eu Professor, ajudar você. Fale, quem está falando? Pedro? calma aí. Ian, Fala. eu sei que as mulheres possuem a quantidade de sangue menor de sangue no corpo, de cerca de 4 litros. E os homens possuem cerca de 5 litros. Eu acho que isso pode estar envolvido na sua pergunta. O quê? Na sua pergunta. Nossa, até aí eu já sei também. Isso aí ainda não falou. Ainda você não descobriu o Brasil. Mas eu quero saber o seguinte. Então, vamos lá, meninas. Eu vou puxar para a memória de vocês, senhoritas. O que vocês têm todo santo mês como um relógio, se tudo der certo, né? Se ninguém fez nada de errado, que vocês não fazem, certamente. Somente aquela amiga da casa esquerda lá daquela ladeira famosa. Então, o que acontece todo santo mês que vocês perdem um pouco de sangue, hein? Me conta aí. Qual é o nome mesmo? Hein, garotas? Estou falando com vocês. A menstruação. Menstruação. O ciclo A menstruação. Menstruação. Isso aí. A tal da Com isso, menstruação. a gente perde mais sangue. Como é que é, menina? E com isso, a gente perde sangue. Exatamente. Por isso tem menos hemácias. Exato. E você nota o seguinte: sempre vocês vão estar com uma ligeira anemia em função disso aí. Ou seja, uma baixa de hemácias, que é normal, isso é uma anemia fisiológica, tá? Então, esse padrão exatamente de células vai estar sempre um pouco mais baixo. Vão ser repostas? Vão. Mas só que também tem um outro fator aí. Vocês têm que pensar que existe também uma diferença entre homens e mulheres, que é a questão da testosterona. A testosterona faz com que você tenha o quê? Massa muscular mais avolumada, maior massa óssea. Ou seja, você tem mais células. Se é mais células, mais metabolismo. Se é mais metabolismo, mais oxigênio, mais nutrientes. Consequentemente, vocês vão ter mais hemácias. É por isso que os homens vão ter esse número um pouco mais elevado em função disso aí, em função disso. Ou seja, de 4 milhões e 600 até 6 milhões. Ao contrário das mulheres, que tem uma redução disso aí. Variáveis disso podem acontecer, mas isso tudo vai depender de fisiologia, de patologia, de outros eventos. Tudo isso faz com que vocês tenham, logo abaixo também, outras questões. Por exemplo, reticulócitos é uma variável em relação a células, tá? De hemácias. A gente não fala tanto disso porque quem mais tem isso é hematologia. Então, a hematologia às vezes está ligado muito mais com o curso de farmácia e outras coisas mais. Os reticulócitos, a oscilação dessas células está muito associada com algumas patologias ligadas ao sangue, a cânceres, alguma coisa do gênero. Então, depois disso aí na tabela, você tem lá os leucócitos. O leucócito, você tem um número geral, tá bom? Que a gente chama de número global, que é esse 4.500 a 11.500. Esse não tem variável. Isso é tanto para homem como para mulher. Mas só que tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês aqui, que aqui tem outro parêntese. Toda vez que a gente falar em aumento, tá? Eu sempre vou usar um prefixo com você, ou um sufixo com vocês, que é chamado citose. Toda vez que houver uma queda das células dos leucócitos, de uma maneira geral, eu falo neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito. Se você tiver uma queda, você vai usar o sufixo penia. Então, se eu aumentar as células, por exemplo, aqui, eu vou ter uma leucocitose, neutrocitose, eosinocitose, basocitose, e assim por diante. Se eu tiver uma queda, eu vou ter o quê? Uma leucopenia, neutropenia, eosinopenia, basopenia. Então, esses são variáveis, exatamente. Ou seja, para mais ou para menos. Aí vocês vão me perguntar, mas por que sobe e por que desce? Tudo vai depender exatamente de patologia, né? A gente não fica com esse número muito elevado, porque simplesmente o que acontece? O corpo não aguentaria exatamente até esse excesso, digamos, de células. Então é importante que você tenha o quê? A possibilidade de ter essa flutuação, ou seja, manter esse número exatamente mais ou menos homogêneo e depois, com a necessidade, eu poder elevar isso. Vocês vão notar que exatamente em eventos que você tem em relação ao quê? A alterações patológicas, vão levar isso aí por um período curto de tempo. Também se não fica elevado todo o tempo, e muito menos também isso fica também baixo todo o tempo. Porque você precisa do sistema de defesa em alerta. Sempre ele vai estar em alerta para qualquer alteração que a gente possa pensar em função disso. Então, esse é o raciocínio que você está tendo aí. Aí você repara lá, você tem
de neutrófilos, 2.300 a 8.100, de 50% a 70%. Ele é o principal grupo celular que você tem nos leucócitos. Mas tem os outros que participam disso. Eosinófilos, de 0 a 400, 1 a 3%. Basófilos, de 0 a 100, de 0 a 2%. E assim sucessivamente. Cada uma dessas células vão ter papéis aí no meio dessa história. O outro ali embaixo, as plaquetas, eles estão exatamente, e que também levam outro nome. Você conhece eles como plaquetas ou trombócitos. Então, plaquetas ou trombócitos são o mesmo tipo celular. Então, vão ser importantes exatamente também para os mecanismos de coagulação. No final, quando você tem exatamente os eventos coagulatórios, e como eu disse para vocês mexem muito com isso, porque exatamente vocês rompem diversos vasos ao fazer as intervenções. Então, com isso, essas intervenções que vocês fazem, rompem muitos vasos sanguíneos. Então, também, por consequência, vocês necessitam que o paciente tenha eventos, obviamente, coagulatórios satisfatórios. Senão, ele vai se esvair em sangue ali o tempo todo. Ok? Então, com esse raciocínio, a gente começa a avaliar cada uma dessas células. A primeira delas é o eritrócito, como eu acabei de falar. Quem é o eritrócito? Eritrócito também chamado de glóbulo vermelho. Então, o eritrócito, o glóbulo vermelho, ele vai conter o quê? O pigmento conhecido como hemoglobina. Essa hemoglobina, ela apresenta ser associada com o quê? Com ferro. O ferro tem um motivo de estar ali associado ao ferro. É porque o ferro tem uma propriedade exatamente de poder fazer o quê? Uma variável de ligação química. Ele se transforma entre férrico, o estado férrico e ferroso. Como é que você nota isso? É só você olhar, pegar, vamos dizer, uma barra de ferro, botar um carro lá na praia, junto à praia, e voltar lá 6 meses depois e não encostar nele. Você vai notar que vai aparecer vários pontos de ferrugem. Que exatamente as partes metálicas do carro vão reagir com oxigênio. Então, com isso, vamos transformar o quê? O ferro em óxido férrico. Então, ele vai virar exatamente o quê? Ele vai mudar essa constituição eletrônica. Por que o ferro é importante para a hemoglobina? Porque ele consegue estabelecer uma ligação reversível exatamente com quem? Com os eventos que você tem em função da, vamos dizer assim, da atividade, tá, de associação com o quê? Com os gases. Tanto o oxigênio como o quê? O CO2. Oxigênio e CO2, como eu acabei de falar ainda agora, ele vai ter uma ligação reversível. Então, o responsável por isso será as hemácias ou glóbulos vermelhos. E detalhe, essas células são anucleadas e só duram apenas 128 dias. Depois elas morrem e são trocadas. Depois disso, vem os leucócitos. Os leucócitos são constituídos por uma série de células, as quais vão estar, como eu falei para vocês, envolvidas com os eventos de defesa. Então, com isso aí, cada uma dessas populações que vocês estão vendo, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócito, linfócito, todas elas vão ter papéis importantes dentro do sistema de defesa. Por exemplo, a primeira, você está vendo ali na tabela que ele fala assim, neutrófilo, célula terminal. Por que ele está usando esse termo célula terminal? É porque célula terminal, eu vou mostrar depois para vocês num diagrama, em que você tem exatamente períodos de desenvolvimento, numa linhagem. Então você tem células imaturas e células o quê? Maduras. Essas células maduras, por isso que ele está falando célula terminal, é a última fase dessas células. Então algumas delas passa por essa linhagem e você tem exatamente o que? Esse resultante final. No caso do neutrófilo, é o que você tem lá, ou seja, células com grânulos e lisossomos. Para você ter ideia do que é só você olhar lá a figura no fundo do meu slide. Repara que você está vendo uma célula com o quê? Com os grânulos mais arroxeados. Todos estão vendo isso, meninos? Me confirmem aí, se todos estão vendo o slide. Sim ou não? Sim. Ótimo. Só uma tá vendo. Não, eu não tô vendo, não. No fundo do slide, você não tá vendo um colorido? Tá vendo o slide? Vamos começar por aí. Tá vendo o slide? Sim. Tá oi, professor. No caso, o senhor tá falando aí no fundo do slide. Mas eu acho que é minha internet. Eu não tô vendo slide nenhum. Acho que é a rede mesmo. Pronto. Opa, ótimo. Amo esse botão. Ativar mudo de todos os microfones. Adoro esse botão. Tem que ter um desse na sala. O que acontece, menino? Deixa eu falar. Quando você olhar meu slide, você vai ver exatamente que lá no fundo dele,
que faz a coloração de fundo, tem um monte de células. E tem umas ali que tem exatamente o que? Um núcleo mais arroxeado. Essas células com esse núcleo arroxeado são os leucócitos. As outras clarinhas lá no fundo são as hemácias. Essas hemácias, você repara que não tem nada dentro delas, estão vazias. Parece só que são o quê? Apenas um borrão. Aquilo ali é porque as células são o quê? Anucleadas. Então elas não possuem núcleo. Então lá no fundo que vocês estão vendo do slide, tem exatamente o quê? Os glóbulos vermelhos. E essas grandes que estão aí, você olha nessa coluna, principais produtos, atrás dela tem uma célula. Essas células todas que vocês estão vendo, os núcleos, são exatamente os núcleos dos leucócitos. Primeira parte. Agora entenderam o que eu estou falando? Liga o microfone agora de novo. É só apertar o microfone. Repete aí, professor, por favor. Sim, professor. Com quem eu estou falando? Qual o menino? Ian? Ian, Pedro. estou falando com você. Oi? Quem é que eu estou falando? Pedro. Sou Pedro, professor. Pronto. Pedro. Só um minuto, vamos resolver de isso. Pronto. Resolvido. Pronto. E, Pedro, você tem uma célula, para que você está ali a coluna, principais produtos. Olha que atrás tem uma imagem no meu slide, tá? No fundo do slide. E tem uma célula, aquilo ali é uma célula, tá? Onde você tem exatamente aqueles pontos dentro da célula, lilazes, bem grossos. Ou seja, aquilo ali são os núcleos celulares. Aqueles são os núcleos exatamente dos leucócitos, dos glóbulos brancos, tá? Então aquilo ali representa exatamente o núcleo dos leucócitos. Porque as células que apresentam núcleo são o quê? Os leucócitos no sangue. E as células que não possuem núcleo são as hemácias, os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos estão representados por esse monte de ponto claro que você está vendo aí ao longo do slide. Por trás daí, está fazendo o fundo do meu slide. Enxergou agora, Pedro? Valeu. Beleza? Enxergou agora? Beleza, de boa. Valeu. Ótimo, valeu. Vamos lá. Eosinófilo. Então, perdão, não continuei a falar deles. Neutrófilo é uma célula com muita atividade, tanto que a maior quantidade dela do sistema de defesa, tá? Quando você vê a questão das células todas no organismo. E elas estão envolvidas exatamente com o quê? Defesas de bactérias e fungos. É ela que vai prestar essa defesa de destruição desses elementos. Então, com isso, elas sempre vão ter um número um pouquinho mais elevado, que é normal, tá? Depois disso, eu tenho mais uma coisa, elas vão ser ricas em lisossomos. É só lembrar o que é lisossomo. Lisossomo é uma organela cheia de quê? De enzimas, que é responsável pelo quê? Pela atividade enzimática, consequentemente faz o quê? Digestão. Então, com isso, a célula chega próxima à bactéria, engloba ela, abraça ela e começa a digerir. Então, essa digestão que a bactéria vai fazer, vai ser... a digestão que a célula vai executar sobre a bactéria, exatamente esse processo de defesa. Então, ela consegue fazer esse papel aí. O outro, eosinófilo. O eosinófilo também, ele tem o quê? Grânulos específicos. O que são esses grânulos específicos? Que inclusive tem no neutrófilo e no eosinófilo. É só olhar de novo a figura que está ali no meu slide, por trás dele. Repara que lá você tem os núcleos, tudo roxo, e lá você tem um monte de pontuações que parecem o quê? Meio azuladas, meio arroxeadas. Aquilo ali são os grânulos. São exatamente componentes, os quais são componentes ácidos. Porque esses corantes para essa cor arroxeada à célula são exatamente a base o quê? De corantes ácidos, que a gente chama especificamente de eosina, tá? A eosina tem muita afinidade exatamente porque componentes ácidos dentro das células, tá? E é claro, a questão do núcleo tem uma afinidade especial por causa do DNA. Como o DNA é ácido desoxirribonucleico, consequentemente, vai dar maior quantidade, você tem, é claro, cheio de material genético dentro desses núcleos, eles vão certamente se associar facilmente a corantes do tipo ácido. Depois, outro termo que tem eosinófilo, é o que você está lendo aí, ó, substâncias farmacologicamente ativas. Eu vou aproveitar e explicar o eosinófilo e o basófilo junto. Porque, inclusive, no basófilo, tem lá o exemplo da substância farmacologicamente ativa. É a histamina e a heparina. Para que serve isso? Eles são vasodilatadores, garotos. Mas para que você quer um vasodilatador? Para exatamente favorecer a passagem das células
pelos poros das células dos vasos. Pense o seguinte, você tem um vaso sanguíneo aqui nesse lápis. Isso aqui é um vaso sanguíneo. E aí, nesses vasos, tem uma série de poros. Poros os quais as células vão poder passar, tá? Elas fazem o processo de apedese, saem do vaso sanguíneo e vão para dentro do tecido. Mas só que esses poros, o que vai acontecer com eles? Eles são de diversos tamanhos. Você pode aumentar esse tamanho. Então, com essa substância farmacologicamente ativa, um poro que de repente estava assim, ele fica maior. Então, consequentemente, o maior volume de células vai sair dos vasos e ir em direção aonde? Em direção aos tecidos. Então, com isso, em direção aos tecidos, só um minuto, por gentileza. Indo em direção aos tecidos, você vai ter o quê? A importante propriedade de poder defender esses focos exatamente o que é de patologias. Por exemplo, vamos de novo voltar àquele exemplo que eu falei da minha mão. Cortei minha mão aqui. Apareceu lá, sangrou, agora fez o coágulo, fechamos, parou de sangrar. Mas só que eu estou notando que na minha mão está formando um halo vermelho ao redor, está ganhando um inchaço, porque simplesmente eu não limpei, então com isso começou a contaminar. Então com isso pode entrar o quê? Bactérias e vírus. O que vai acontecer? As células dos vasos sanguíneos vão migrar em direção exatamente ao quê? Esse machucado. É exatamente isso que essa destruição que está acontecendo, esse ataque que está acontecendo em função das bactérias. Então, com isso, vai permitir o quê? Que haja a destruição e, consequentemente, haja também o quê? Uma contaminação do local. Então, as células vão invadir ali, vão procurar destruir através exatamente o quê? Dessa migração. Quem vai te ajudar com essa passagem de maior volume de células? Exatamente as substâncias farmacologicamente ativas. Então, elas vão garantir essa passagem e algumas dessas células vão ser específicas para alguns processos. É o que você está vendo ali com os eosinófilos. Eles são específicos para quê? Helmintos, parasitos. Quem são os helmintos? Helmintos é a lombriga, são exatamente vermes, tá? Então, você tem lá ascaris lumbricoides, a própria, vamos dizer, xistosoma. Esses elementos são todos vermes. Então, com isso, o que vai acontecer? Você pode ter um aumento dos eosinófilos em função da presença exatamente desses parasitas. Eles podem modular processos inflamatórios. É o que eu acabei de dizer. Se eu cortei minha mão, as células saíram, eu cortei minha mão, houve a infecção, bactérias entraram no local da infecção e as células simplesmente foram para o tecido, isso é um mediador inflamatório. Eu medio exatamente o quê? O processo de defesa correlacionado com o quê? Com a entrada dessas bactérias. Então, tem que controlar esses patógenos. Outro ponto importante, eles estão ligados a reações alérgicas. Que reações? Por exemplo, se você tem uma substância mais forte, aí você inala ela. Então, se você espirra ou aparecem placas vermelhas no seu corpo, prurido, também é o que chama de coceira, ou pior ainda, no índice mais alto, que é o choque anafilático, ou seja, simplesmente você vai ter o quê? Entrada de água nos tecidos e, por consequência, o quê? Aumento, inchaço. É parecido com o que acontece com corticóide, o indivíduo toma muito corticóide. Você acumula água nos tecidos. Então, esse acúmulo vai ser tão grande que bloqueia as vias respiratórias e a pessoa pode morrer asfixiada em função disso aí. Querem perguntar algo, meninos? Ou tá tudo certo, tá fácil demais? O senhor repete essa parte aí para mim, por favor, professor? Repito, Pedro. Vamos lá. Professor. Opa, quem fala? Ediele. Fala, Ediele, que eu posso te ajudar? Professor, nesse caso, o senhor está relatando no caso de um hemograma, o leucócitos diferencial ou não? O senhor está... Eu estou te descrevendo o papel de cada uma das células do hemograma. Entendi, é isso que eu estou falando para você. Cada uma dessas células, tá? Em questão de aumentar, vamos dizer assim, vamos pegar o que você está perguntando e pegar o que o Pedro acabou de perguntar. Vamos juntar as duas coisas. Vamos dizer que, digamos, ele está querendo saber o seguinte, mas, Marcos, essa função, de repente, em relação a parasitas, se aparecer os parasitas, eu vou ter, então, um aumento disso aí, não é isso? Isso. Exatamente para defesa. Se fosse o aumento dos eosinófilos, agora é vocês que falam. Como é que eu chamaria? No caso, professor, de um paciente estar com febre. O paciente está com febre não é isso que eu quero saber agora. Eu estou perguntando se meninos, prestem atenção, os 36.
Vou dizer de novo o que eu falei para Ana. Isso aí vai pesar lá na frente. Então, fiquem espertos, interajam comigo. Não vão jogar dominó, não desliguem as câmeras para eu não ver e depois fazer bobagem. Fiquem interagindo comigo. Isso é muito importante. O assunto está acumulando. Isso está valendo. Lembre-se que vocês têm, inclusive, uma atividade que está envolvendo isso. Eu vou responder você. Só estou dando alerta. Então, lembre-se que isso é importante. Vocês estão, inclusive, com uma atividade na mão que, em parte, tem isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Antes de falar da febre, deixa eu responder lá ao Pedro essa história. Quando você aumenta o número de eosinófilos, você tem o quê? Uma eosinocitose. Aumentou. Porque sempre o aumento é citose e sempre a queda se chama o sufixo penia. Então, com isso, em função da presença dos parasitos, se eu fosse olhar um hemograma, você teria o quê? Um aumento dessas células. Porque isso caracterizaria, provavelmente, não estou dizendo que é, mas provavelmente, o quadro para o quê? Aumento, infestação de parasitas. Mas poderia ser uma alergia? Poderia. Então, como é que eu sei isso? Aí você junta o hemograma com o quadro clínico do paciente. Por isso que isso, inclusive, é um dos maiores erros dos profissionais de saúde. Todo mundo acha que os exames, o hemograma, é a chave e a solução de tudo. Então, eu vou ter lá leucócitos, hemácias. Então, aquilo ali me basta apenas para o paciente, eu vou dizer o que o paciente tem. Não! Isso está muito errado. Isso é um erro colossal que os profissionais têm em função disso. Ele é apenas um parâmetro, um espelho de uma das coisas que você tem. Você precisa da anamnese. É igual vocês, dentistas. Vocês têm que olhar o paciente. Não é simplesmente dizer, ele está com uma dor de dente, acabou, vou lá ver. Será que a dor de dente é por causa do aparelho? Será que, de repente, foi o quê? Um alimento que ficou lá entre o dente e não retirou direito? Será que realmente é uma cárie? Será que, de repente, aquela cárie... Ou é outro tipo de infecção e está com problema na raiz? Ou seja, vocês têm que avaliar. É a anamnese que vocês fazem. Então, você pode simplesmente eu te ligar e dizer, o Ediel, estou com uma dor de dente. E você vai dizer, e daí? Dor de dente pode ser por N motivos. Então, com isso, é a mesma coisa o hemograma. O hemograma te dá um espelho disso aí. Então, toda vez que eu falar em relação, por exemplo, ao próprio eosinófilo, você vai ter esse aspecto. E aí vem a questão do quadro clínico. Aí a gente emenda com o que você acabou de falar, Ediel. Se tiver febre... Oi? Desculpa. Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Não, só fiz um. Só um tá bom. Então, o que acontece? Febre, por exemplo, você falou em febre, beleza. Falamos em febre. Mas pode ter prurido, porque às vezes altas infestações de ascaris lumbicoides dão reações alérgicas, você tem uma ideia. A criança exatamente pode ter uma infestação tão grande que começa você ter o quê? Uma hiperinfestação e os vermes começam a sair por várias regiões. Eles voltam para o sistema digestivo, pode sair pelas vias aéreas. Então, em função disso, isso causa exatamente, em função das proteínas do parasita, uma reação alérgica. Então, você pode ter um aumento de eosinófilos em função disso. Mas isso eu só posso afirmar se você vê o paciente. Então, com isso, você dá o quê? Um quadro clínico. Aí vem sua outra pergunta. Isso que você está falando, Marcos, em relação exatamente ao hemograma? Porque isso vai caracterizar o quê? Ou o aumento ou a patologia disso vai ter um significado. Por isso que vai ter as principais funções ligadas aí. Primeiro, entendi. Pedro. Entendeu, Pedro? Foi Pedro que perguntou? Não, foi a Ediel, eu entendi. Não, foi a Ediel, não. Foi um dos meninos que me perguntou. Primeiro, eu vou falar de você daqui a pouco. Garotos, quem que me perguntou? Morreu. Vamos lá, Ediel. Não vou perder muito tempo, não. Ediel, você falou exatamente da febre, não é isso? O que tinha mais além da febre? Me conta aí. No caso, um paciente com leucócitos alto. E ele está com bastões, no caso. É alérgico? Perdão, eu não... Inflamação? Desculpei. Tá com o quê? Uma inflamação, tá? Isso, aí é que está. Aí é que está o ponto. Se você notar, ainda até agora, eu não te defini inflamação. Você pode notar que até agora eu estou fugindo disso aí. Eu não estou fugindo à toa. É porque inflamação, quando a gente fala com o indivíduo, tem um processo... O que é uma inflamação? São vários eventos juntos.
Envolve proteínas, envolve o sistema imune que a gente vai conversar, anticorpos, envolve aqueles processos de injúria, envolve essas células que eu estou conversando aqui. Então, daqui a pouco, vai determinado momento, eu vou virar assim, agora eu posso falar de inflamação. Porque inflamação não seria uma definição única, é um conjunto de fatores que vai causar o processo inflamatório, inclusive a própria febre. A febre, esse aumento de temperatura, agora também eu não falei porque ainda não cheguei lá, mas você vai notar que essas febres baixas que nós temos, já notou que, por exemplo, você tem uma gripe, e essa gripe daqui a pouco gera exatamente uma febre em você, um mal-estar, aquele mal-estar que você tem, poxa, eu vou deitar que eu não estou me sentindo bem. Aquela febre benigna, sabe por quê? É igual você pensar, por exemplo, numa panela com água. Se você botar aquela água fria, você pegar um ovo lá na geladeira, jogar daquela água fria, não vai acontecer nada, vai ficar lá. Mas se você ligar o fogão, botar o fogo, botar o ovo, você voltar daqui a mais um tempinho, o ovo está cozido. Essa ideia exatamente de você aumentar a temperatura, você faz que a cinética das moléculas aumente. Se você aumenta a cinética das moléculas, isso é química. Faz exatamente que, por exemplo, enzimas trabalhem mais rápido. E falar em reação enzimática é falar de célula. Falar de célula é olhar agora para o seu slide e pensar em todas elas que estão aqui. Eu aumento o metabolismo delas. Então, você vai ter moléculas, tá? Que depois eu vou conversar com vocês sobre elas, que são chamadas citocinas, de uma maneira geral, interleucinas, que provocam, por exemplo, esse aumento de temperatura. E são importantes no processo imune. Não estou falando de temperatura tipo 40 graus durante uma semana, senão você mata o cara. Desnatura as proteínas e morre. Mas estou falando de febre baixa. Aquela febre baixa é importante. Tanto que às vezes você fala assim, poxa, eu vou me deitar, daqui a pouco eu acordo. Tanto que você acorda, às vezes você acorda até melhor. Porque o teu sistema imune começa a responder. É assim que acontece. Certo. Entendeu? Obrigada, professor. Entendi. De nada. Mas, como eu te falei, isso é uma coisa que eu estou falando bem genérico. Existem vários outros fatores que você precisa que o médico ou o profissional avalie para ver se realmente qual seria o processo patológico que está passando pela pessoa. Ou seja, o hemograma só te dá apenas uma única informação desse aspecto. Continuando. Sim. Que meu amigo... Opa, fala aí. Alguém falou? Não? Pronto. Então tá bom. O resto está dormindo. Só tá aparecendo gente, mas o pessoal não fala nada. Vamos lá. Então, com isso aí, continuando minhas células, vamos lá. Você tem as farmacologicamente ativas e tem uma que exatamente está aqui embaixo também, que é parecida com ela, mas ela é exclusiva. Ah, perdão, eu não falei de uma coisa aqui que eu estou aqui olhando a frase. Ação antiviral. Uma das células que é exatamente envolvida com resposta contra vírus são exatamente os eosinófilos. Os eosinófilos têm essa capacidade de destruir células quando são ativados, exatamente direto ao quê? Células que são infectadas pelos vírus. Então ele vai lá e destrói essa célula. Então o eosinófilo é típico também para doenças exatamente causadas por vírus. A outra célula a seguir, os basófilos, elas têm exatamente o quê? Um envolvimento também com essas substâncias farmacologicamente ativas. Histamina e heparina são exatamente as principais... Opa, quem me chama? Felipe. Ô, Fala, professor, Felipe. mas agora o senhor falou do eosinófilo, que ele pode matar vírus, mas ele seria também um tipo de linfócito NK, natural Não, killer? ainda não. Veja, o NK eu vou falar dele lá embaixo. O NK, na hora que eu falar dele, vai ser um tipo de linfócito. Vamos dizer que ele tem um papel coadjuvante junto com o linfócito. Porque se a gente fala, é porque eu te falei, nós ainda não chegamos em imunologia, mas vocês vão ter diversos tipos de respostas que vão auxiliar a destruição de vírus e células infectadas por vírus, tá? Então você não tem só o eosinófilo, você tem o NK, você tem os citotóxicos, você tem uma série de células que vai poder participar, cada um com o seu mecanismo. E todas elas interagindo juntas, tá? Então, eles vão ter particularidades, mas ele não é um tipo de linfócito. O linfócito vai ser outra coisa que eu vou chegar já para falar dele, tá bom? Então, continuando. É só a função mesmo, obrigado. Nada, disponha as ordens. Mas lembre disso, ele não é um linfócito, tá? O linfócito a gente vai falar já dele aí. E esse detalhe, ele participa exatamente dessa ação antiviral. Já o basófilo, tá? Que é a outra célula, ela vai estar muito mais ligada a essa reação alérgica. Você conhece muito ele por reação alérgica, ou seja, aquele espirro, coceira. Não pode mexer no slide. Alguém mexeu no slide. Não mexe. Se não, desprograma. E aí vai ser um caos aqui.
Não pode mexer. Deixa, me pede para voltar ou avançar, senão atrapalha. Não pode mexer no slide. Deixa que eu mexo. Pronto. Voltando. Aqui você tem também os basófilos. Os basófilos são o quê? São células envolvidas com reações alérgicas, mas também tem uma outra importante ação que você está vendo aqui embaixo, que se chama imunomodulação de linfócitos T. O que é imunomodulação? Imunomodular é exatamente eu poder controlar esse aumento ou diminuição. Eles participam disso aí. Como assim? Eu posso fazer, lembra que eu te falei, digamos, vamos falar de novo, que não deixa de ser um processo inflamatório. Cortei minha mão, sangrou, as bactérias invadiram, as células de defesa estão vindo para cá, porque está cheio de bactéria aqui. E o que vai acontecer isso? Como é que eu controlo isso? Você tem todos os linfócitos do corpo vindo para cá? Não, eu tenho um controle local. Um dos fatores que pode controlar isso são exatamente as substâncias farmacologicamente ativas, porque eu permito a passagem da célula do vaso em direção ao quê? Direção ao tecido. Então, com isso, o tecido pode ser exatamente o quê? Ser protegido em função exatamente do quê? Com a presença dessas células. Então, eu posso regular a quantidade de linfócito T. Aí vem a outra pergunta. Por que linfócito T? Eu vou chegar daqui a pouco, eu vou falar dele. O linfócito T é um dos principais, digamos assim, atuantes no sistema imune. Em especial, um chamado T auxiliador, conhecido como T-helper, como está aí na coluna, aí um pouco mais abaixo. T-helper, helper vem do inglês auxiliar. O que acontece aí? Ele auxilia exatamente na regulação, tá bom, do sistema imune. Então, como é que você poderia representar ele? Seria o seguinte, pensa uma orquestra na sua frente, e você tem lá os violinos, tem lá as flautas, tem lá os violoncelos, uma série de instrumentos. E vai para frente da orquestra o maestro. E o maestro vai lá, designa que o violino entre agora, depois vem a flauta, a clarineta, o violoncelo. Ou seja, eu tenho como controlar isso, ele rege a orquestra. A ideia do linfócito T é essa. Ele consegue regular, consegue convocar as células. Inclusive, Felipe, a outra pergunta está exatamente relacionada a isso. Eu posso convocar, a depender do tipo exatamente de infecção, um tipo de população específica. Então, com isso, o que eu faço? Por exemplo, posso chamar os eosinófilos para lá. Se eu ver se de repente tem um parasita, um vírus, eu posso convocá-los. Mas eu posso convocar outro tipo específico. Por isso que a resposta imune tem uma característica. Ela é altamente específica. A resposta imune, ela não tem ela pode ter uma variedade em relação à sua memória, o que é que ela ataca, mas ela tem um alto grau de especificidade, ou seja, tem células que são destinadas apenas àquele papel. Eu não convoco todas as células que você está vendo na sua frente para um determinado tipo de ataque, não. Ele sabe regular, ele sabe exatamente fazer o quê? Esse controle do que vai ser deslocado para aquela região, tá? Então, por isso que você usa o termo de imunomodulação. Imunomodular é o quê? Modular é você poder aumentar e diminuir. É mais ou menos a ideia que, por exemplo, você está lá com o seu avô, senta lá com ele está lá com aquele radinho de pilha que tem aquele botão. Ele fala, filho, neto, aumenta aí o som. Ele aumenta o som. Daqui a pouco ele fala assim, enjoei, abaixa o som. Você vai lá, abaixa o som. A ideia de subir e diminuir exatamente se chama modular. Então, o evento de modular exatamente faz com que haja isso. Essa possibilidade de você poder regular para cima ou para baixo a quantidade dessas células. Depois vem lá... Opa, quem me chama? Ana Clara, se tiver uma deficiência nessas células T, acontece o quê? Tipo, deixa eu chegar lá nas células T que aí eu te conto. Dá só um tempinho, vou só te pedir essa licença. Eu já vou chegar em células T e aí a gente vai conversar sobre cada uma delas. Aí você volta com a pergunta que aí fica mais encaixadinha nessa história aí, tá bom? Eu já vou falar delas. Vamos para o monócito, que o monócito também é uma célula bem interessante. Repara que tem uma coisa ali no parênteses que você for estudar, que está escrito ali que ela não é uma célula terminal. E por que não é uma célula terminal? O monócito é uma célula circulante no vaso sanguíneo. Tá? E essa célula circulante no vaso sanguíneo, o que vai acontecer com ela? Ela vai chegar a um determinado momento que ela vai ser convocada. Voltei de novo, a minha mão cortou. Cortei aqui. E esse monócito é específico exatamente para a fagocitose. Tanto que você olha lá do lado, ele se diferencia numa célula, que vocês muito conhecem, que são os macrófagos. Os macrófagos são exatamente a forma ativa, não esqueçam nunca disso.
Monócito é a célula inativa. Macrófago é a forma ativa dessas células fagocitárias. E vocês, inclusive, quando a gente conversou sobre tegumento, ou os que tiveram aulas com outros professores sobre tegumentar, viram que o macrófago, a depender do local onde ele esteja, ele vai ter diferentes nomes, papéis. Por exemplo, se eu falar em macrófago de célula de epitélio, de tegumento, você vai ter a célula de Langerhans. Se você tiver macrófago no fígado, vou ter células chamadas de Kupfer. Se eu tiver no sistema nervoso, eu vou chamar de micróglia. Se eu tiver macrófago no sistema respiratório, eu posso chamar de macrófago alveolar. Ou seja, a depender de onde esteja essa célula fagocitária, vai ter um tipo de nome. Mas por que é assim? É só você lembrar o que ele faz. O monócito não é a célula inativa? Ela está circulando pelo organismo inteiro, do bulbo capilar à ponta do dedão. Então, com isso, aonde ela for convocada, ela ganha um nome diferente por esse motivo. Mas é a mesma função. Função de digestão, função de destruição. Tanto que elas são ricas exatamente nos lisossomos. Os lisossomos são o quê? Aquelas estruturas celulares ricas em enzimas, tá? Então, vai favorecer exatamente essa destruição desses itens. Então, com isso, eles são especialistas também em poder destruir, digerir protozoários, bactérias, vírus, células senescentes. O que são células senescentes? São células envelhecidas. Tipo assim, hemácia, vamos dizer que você cortou a mão de novo. Tá lá o seu hematoma, tem uma mancha de sangue aqui no interior do seu tecido. Com o passar do tempo, você está notando que o hematoma está sumindo. E por que está sumindo? Os macrófagos estão lá destruindo exatamente as hemácias que ficaram aqui dentro dos tecidos e morreram. Então, com isso, o macrófago vai lá, engloba, digere, processa e retira aquelas células. Então, com isso, o macrófago é o quê? A forma ativa do monócito. Aí vem lá as estrelas da festa, os linfócitos. Os linfócitos têm dois grandes grupos, o linfócito B de bola e T de tatu. Vamos começar com o B de bola. O linfócito B de bola é importante por causa da produção de uma glicoproteína, que a gente chama exatamente de imunoglobulina. São os famosos anticorpos, tá? Que depois também a gente vai discutir com mais calma, porque tem 5 tipos, funções diferentes, locais diferentes, uma série de aspectos. E o linfócito B, olha o que eu vou falar, não esqueçam. Linfócito B é o local de quê? De síntese. É ele que sintetiza as imunoglobulinas e anticorpos. Quem vai secretar exatamente é o quê? Uma diferenciação do linfócito B de bola. É o chamado plasmócito. O plasmócito vai fazer o quê? Vai ser a diferenciação do linfócito B e irá o quê? Secretar anticorpos. Então, com isso, quem secreta os anticorpos é o plasmócito. Quem os produz é o linfócito B. Ele que vai fazer a produção da imunoglobulina, ele vai selecionar qual que ele vai liberar, qual vai ser a selecionar, que depois a gente vai explicar isso com calma, e vai participar desse processo de defesa. Então, é uma célula importantíssima para vários eventos, inclusive, que são de auxiliares de defesa, que depois eu vou discutir com vocês. Complemento, você poder revestir células para outras células poderem atacar, como se estivesse marcando. Eu vou contar essas histórias para vocês. E a penúltima aí da história é linfócito T de tatu. Aí vem sua resposta aí, Ana. Primeiro lugar, no linfócito T, você tem 3 subdivisões. O citotóxico, tá bom? O supressor e o T-helper, que eu até comecei a falar dele. O primeiro deles, se eu posso falar, é o T-helper, tá? Que é o T-auxiliador. É o famoso que você vê aí em livros, chamado de CD4. O que é esse CD4 positivo que você tanto lê em literatura? CD4 é uma proteína de superfície, tá? É uma proteína de membrana que caracteriza aquela célula. Então, exatamente, eu sei que aquilo é um linfócito T, porque ele tem exatamente essa proteína CD4. Então, existe processo de identificação que eu consigo evidenciar essas proteínas. E por que ela é tão importante, se fala tanto nela? É porque se ela desaparecer, em doenças como, por exemplo, o HIV adora infectar linfócitos TCD4, ele não é bobo. E por que ele infecta células com CD4? Porque são células exatamente que regulam a resposta imune. Então, na hora que ele destrói um linfócito TCD4, o sistema imune perde o controle. Então, eu não consigo mais identificar nada. Então, com isso, uma série de patologias pode aparecer em função disso aí.
por exemplo, pneumonias, doenças aéreas, vias aéreas, tuberculose. Você pode, por exemplo, ter a questão, aquelas vesículas que a gente chama de sapinho, que é a cândida, chamada antiga cândida, é um fungo. Aquilo aparece às vezes na boca apenas. Mas só que no indivíduo com HIV, essa cândida invade todo o sistema digestivo até o estômago. Então, em função do quê? Das baixas de defesa. Tá? Então, com isso, todo o sistema de defesa cai, porque você perde o quê? O linfócito T. Então, esse sistema é exatamente para o quê? Regulação. O linfócito T helper, T auxiliar, é conhecido nisso. Tanto que você está vendo ali na frase o quê? Modulação da atividade de outros leucócitos. É ele quem controla, é ele quem manda, é ele quem diz, você vai ficar aqui nesse tecido, você vai mais adiante, você tem uma ação que deve diminuir, aumentar. É ele quem vai fazer esse controle aí. Ok? Aí vem sua pergunta, né, Ana? Eu te respondi ou você quer saber outra coisa? Já respondeu, já. Já foi? Pronto. Eu vou falar mais coisas ainda. Ok. Alguém mais quer falar algo? Tudo bem? Então vamos lá. Com esses eventos, certamente, o linfócito T, ele tem outros participantes disso aí. Você tem o T citotóxico. T citotóxico, eles são conhecidos como CD8 positivo. É o tipo também de proteína que o caracteriza. E ele é importante para a destruição também viral. Aí vem a pergunta, acho que foi do Felipe ou do Pedro, não me lembro quem foi, um dos garotos que perguntou isso. Ah, mas não tem o eosinófilo que destrói vírus? Pois é, ele auxilia, ele entra junto com o linfócito T citolítico ou citotóxico nessa destruição. Então tem como fazer isso aí, que vai ser junto depois com o NK que você tinha me perguntado, que agora estou lembrando que você falou do NK. Então, com isso, esse linfócito T citotóxico vai fazer o quê? Destruição específica para o quê? Células infectadas por vírus. E depois você ainda tem mais uma subpopulação de linfócito T, conhecida como supressor. Como o próprio nome já diz, suprimir algo é o quê? Diminuir. Então, ele inibe exatamente essas respostas, tá? Então, essa inibição, estimulação, a gente depois vai falar umas moléculas aí, que eu vou comentar com vocês. E essas moléculas são chamadas de citocinas ou linfocinas, tá? São moléculas que favorecem exatamente essa atividade molecular, essa atividade celular, para que haja exatamente aumentos, aí vem a pergunta lá da EDL, de aumento ou diminuição. Então, com isso, eu consigo fazer com que haja o quê? Um controle disso aí, que é exatamente o termo modulação. Modular é isso aí, aumentar ou diminuir. E é isso que vai estar retratado no hemograma. Eu vou te mostrar um hemograma já já. Então, no hemograma, eu vou ter esse retrato, esse espelho, como isso está acontecendo. Se aumentou, se diminuiu, tudo comparado com escalas normais do paciente. Então, de nós, né, dos seres humanos, dos indivíduos. Então, com isso, o que vai acontecer? Essas células participam da regulação, mas tem mais um tipo de linfócito que entra no meio dessa história, que é o NK. O NK, ele vem de um termo em inglês chamado Natural Killer. O Natural Killer, traduzindo, é naturalmente assassinas. Mas como a gente não chama essas células de naturalmente assassinas, usa o termo Natural Killer, usa NK. Para que ela serve? E agora que vem um papel interessante dela. Ela não precisa de ativação. Porque geralmente todas essas células que eu falei, os outros leucócitos, todos os itens, precisam de um estímulo por parte exatamente de quem? Das células, exatamente via citocinas. Tá? Então você precisa de eventos que favoreçam exatamente essa ativação. Mas só que no caso do NK, ele tem uma característica muito interessante em relação ao ataque. Tanto que ele ataca tanto células cancerígenas, tumorais, né? Que são exatamente cânceres, como ataca células infectadas por vírus. Se você lembrar desses dois eventos, câncer e células infectadas por vírus, você tem uma característica. A célula perdeu sua forma. Na célula infectada por vírus, vamos começar por ela. Você sabe que o vírus, ele lança seu material genético dentro daquela capinha dele para dentro da célula. E a célula incorpora o material genético dele. Então, com isso, o que vai acontecer? O DNA da célula vai ser associado ao DNA, ou RNA, depende também. Com isso, o cDNA, você vai ter uma associação do material genético do vírus, vamos falar melhor assim, material genético do vírus com material genético da célula. Na hora que você associa os dois, a célula passa a produzir proteínas virais. Então, isso é interessante, porque isso exatamente, a célula deixa de produzir exatamente material para ela, para produzir em função do vírus. Ou seja, vira uma escrava do vírus. No caso do tumor, é outra coisa.
a célula perde suas características exatamente estruturais, tipo, por exemplo, um câncer de pele. Você pode encontrar uma célula, se uma célula do câncer de pele, vamos chamar assim, da epiderme, cai na corrente sanguínea, ela pode se instalar na coluna, pode se instalar no pulmão, no cérebro, no rim, aonde ela quiser. E por quê? Ela perdeu sua capacidade de reconhecimento. Então, ela não precisa mais ficar dentro de onde? De um tecido específico. Ela simplesmente pode o quê? Migrar e sobreviver, porque ela só precisa do quê? De oxigênio e, é claro, nutrientes, em qualquer tecido vascularizado. Então, com isso, esses dois tipos celulares que eu estou falando, o que acontece com eles? Eles perderam sua característica natural. Então, eles deixaram de ser exatamente o padrão natural de célula. Então, por consequência, por ter deixado de ser esse padrão natural de célula, o que vai acontecer com eles? A célula NK vai passar por essas células, vai evidenciar que elas estão assim e simplesmente destrói. Mas destrói por quê? Porque mudaram de forma. A forma dessas células são diferentes. Porque exatamente perderam suas proteínas. O vírus, porque o vírus, quando infectou, a célula que está com o vírus começa a expressar proteínas virais na superfície, e o câncer, exatamente porque perdeu todas as proteínas de superfície e começa a metastasear, começa exatamente a tentar sair dos tecidos e ir para vasos sanguíneos. Então, o NK é especial, quem me perguntou exatamente no início isso, por causa disso aí. Porque o linfócito NK, ele não precisa ser ativado por linfócito T, por macrófago, depois eu vou te contar por quê, essa história toda. Simplesmente a célula entra em atividade celular e começa o quê? Fazer destruição de osso. Simplesmente porque a outra célula mudou o que? Sua característica, sua estrutura. Perguntas? Ou tá tudo muito fácil, não precisa perguntar nada? Que bom, eu vou começar a avançar muito esse assunto. Ninguém tá me perguntando nada, tá tudo bem mole, bem fácil. Bem facinho, facinho. É bom que ela vê que você chegar aí vai estar caprichada, cheio de assunto. Muito bom. Vamos embora. Então, meninos, pensem no seguinte. Tudo isso que a gente está falando agora, continua falando de células que estão onde? No próprio, que são os elementos celulares. Não estou nem falando do hemograma ainda, até a já tinha me perguntado isso. Isso é o hemograma? Não deixa de ser, porque exatamente essas variações de aumento e diminuição vai ser o espelho daqueles números. Mas só que aqui eu estou te falando das propriedades dos elementos figurados que estão aonde? Nesse sangue, tá bom? Então, o último vem aí o quê? A plaqueta. Plaquetas também são conhecidas como trombócitos. Então, se você falar em plaquetas, você exatamente está falando também em trombócitos. E tanto que você lá no hemograma, você vai ter uma característica que depois você fala. Se você tiver um aumento das plaquetas, você chama isso de trombocitose. Se você tiver uma queda disso aí, eu chamo o quê? De trombopenia. Lembre sempre que sufixo citose é aumento, penia é queda. Isso tudo vai participar de um dos elementos mais importantes, inclusive para vocês odontólogos, que se chama coagulação sanguínea. O processo de coagulação sanguínea é exatamente de interrupção. Lembre-se que depois eu vou falar dele com mais calma. Pense no efeito dominó. Como se tivesse, de repente, 12 peças de dominó, uma depois da outra, e você empurrasse a primeira. A primeira empurra a segunda até chegar na 12ª. Então, com isso, esse efeito é o que a gente chama de efeito cascata, que vai terminar exatamente com o quê? Com uma rede. Uma rede exatamente de elementos proteicos. Quem é que vai participar disso? As plaquetas e há uma proteína específica chamada fibrina. Tá? Nós temos ela no plasma, não na forma de fibrina ativa. Nós temos o precursor dela, da fibrina, que é chamado de fibrinogênio. O fibrinogênio ele vai ser ativado por essa cascata de proteínas, tá? da coagulação, e simplesmente ela vai entrar o quê? Em atividade. Tá? Algo a me perguntar desse slide? Alguma coisa? Tudo bem? Professor? Quem fala? Ana Clara. Fala, Ana. Numa trombopenia, digamos, que é a baixa das plaquetas, sim. O sangue não coagula, então a pessoa está aberta a ter mais infecções. Pode ser isso, mas o pior não é a questão só de infecções, a questão é você exatamente morrer de hemorragia. Porque pensa uma coisa, sangue está dentro de um sistema fechado. Você viu lá no primeiro slide que eu falei o quê? De vasos sanguíneos. Se ele está num sistema fechado, ele está num sistema exatamente que tem o quê? Pressão. Pensa no seguinte, você está aí na sua casa tem 3 andares, sua mansão, e essa mansão você acabou de cortar lá a água que estava vindo da rua
em direção à sua casa. A pressão, vamos dizer, lá em cima tem a caixa d'água. Beleza. Mas daqui a pouco a caixa d'água, o que acontece? Ela não está conseguindo ser mais cheia. Como ela não consegue ser mais cheia, o que vai acontecer? Você poder alimentar todos os cômodos da casa, eu não vou conseguir. Por quê? Eu interrompi o fluxo do cano dessa água que vai sair de um lugar para outro. Então, com essa interrupção, eu vou exatamente o quê? Comprometer o fluxo. Se você compromete o fluxo, eu comprometo a alimentação. Vamos pular agora para o corpo. Se eu tiver uma hemorragia, a questão pode ser até infecção, mas a primária você pode estar certa, que é a queda da pressão sanguínea. Se a pressão cair, o processo de entrada e saída de elementos para a célula, nutrientes, água, os vários outros, vai ser comprometida. Então você vai quebrar o que a gente chama de equilíbrio eletrolítico. Então a pessoa morre de hemorragia. Então por isso que é perigoso, em função disso aí. É exatamente dos hemofílicos. Os hemofílicos têm um grande problema em função disso. Entra a questão das infecções, que você está falando também. Com isso ela vai ter problemas de cicatrização. Mas o principal é exatamente não controlar essa saída de sangue. Com isso é muito perigoso que isso aconteça, tá? Por isso que, por exemplo, às vezes você escuta falar que paciente precisa de uma bolsa de plaquetas antes de fazer a operação. Porque caso ocorra uma hemorragia lá na operação, você tem que jogar as plaquetas, inserir as plaquetas no indivíduo. Senão o indivíduo morre de hemorragia na hora. Seria isso. Entendeu? Certo, obrigada. Nada. Aí, meu famoso Professor, hemograma DGL. Fala. Quem está me chamando? é Thaís lá. Fala, Thaísa. Eu posso te ajudar? Se uma pessoa tem uma trombose, no caso, ela tem um fator de coagulação maior, não é isso? Depende. Depende. Eu vou usar a resposta com o ZPGL para você. Quando ela me perguntou em relação à febre. Ah, mas ele tem febre, tem um processo inflamatório. Pode ser. Pode ter outros eventos que, por exemplo, causem febre. Eu nem comentei, mas, por exemplo, eventos, por exemplo, tipo injúria. Vamos dizer que você fez um monte de exercícios físicos e você começou a ter aquela atividade celular mais forte. Pode vir te dar uma febre leve. Mas isso não tem nada a ver com o efeito patológico. Por isso que eu estou falando, vai depender. No caso da trombose, que exatamente seria o quê? Você ter questão de aparecimento de pequenos coágulos dentro de vasos. Isso, por exemplo, acontece muito com vocês, por exemplo, em função da própria questão do salto alto, uso excessivo do salto alto. Você pode forçar a vascularização exatamente das pernas. Então, com o passar do tempo, pela força que o sangue está fazendo para poder passar por ali, esses vasos podem começar a serem obstruídos. Então, pode gerar a questão do aparecimento de coágulos. Mulheres também podem ter uma tendência a isso quando? No período da menopausa. Então, com isso, pode haver exatamente disparar alguns desses fatores de coagulação e aparecer pequenos coágulos. Mas qual é o problema? Se ficar, de repente, em determinados tecidos que não causam exatamente, digamos assim, um comprometimento maior em relação à própria vida do indivíduo, está tudo bem. O problema é quando um coágulo desse solta e migra, por exemplo, em direção ao coração. Você pode ter um ataque cardíaco. Ter uma falência cardiorrespiratória. Ou então migra para o cérebro. Você pode ter um AVC. Então, tudo vai depender para onde vai esses coágulos. Então, a questão é essa. E a trombose, muitas vezes, que exatamente essa questão de problema vascular que pode acontecer nisso, é exatamente em função disso aí. Entendeu, Thaisa? Sim, obrigada. Quem mais? Edgele. Fala, Edgele. Olha o seu hemograma aí, ó. Vou começar a falar nele. Vocês estão falando de coagulação, dúvida. No caso de paciente que faz uso de AS ou anticoagulante contínuo, no caso, se precisar de uma cirurgia com urgência, qual é esse processo do tempo de protombina? Vamos lá. Vamos organizar, que você jogou um monte de coisa no meio da história. Em primeiro lugar, não era hora de responder isso. Isso aí eu vou te contar só um pedaço. Porque eu vou voltar ainda a falar de coagulação e a gente vai entrar e falar disso aí. Segundo, tem um aspecto aí que você tem que considerar. O que ela está me perguntando? Outros 37 que estão aí. O AS é um anti-inflamatório não esteroidal, tá? E o que traduzindo que significa isso? O ácido acetil salicílico, ele participa exatamente de eventos em que você pode bloquear a formação de coágulos. E isso era interessante, foi interessante demais logo no início, porque tem uma historinha disso, até importante, até antes de eu começar a falar do hemograma. Até vou te perdoar, que até ficou interessante eu falar disso aí para vocês. O que acontece com o AS? O AS foi muito indicado
E de vez em quando você indica agora com menor quantidade, por um outro perigo que eu vou te contar, em função exatamente de você poder favorecer, digamos assim, a não formação do coágulo, ou seja, o bloqueio à formação de coágulos. Então, com isso, o processo coagulatório ele não vai ocorrer. Então, com isso, vai ter uma fluidez maior do sangue. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, em bloqueios que podem acontecer para o coração, exatamente em função do quê? Dos próprios ataques cardíacos, a questão exatamente de você ter infarto, uma predisposição a infarto, exatamente isso é muito indicado para eles. Mas o que notou certas pesquisas? É que o AS, realmente, ele faz com que haja isso, não haja formação de coágulos. Então, por exemplo, a Thaisa que me perguntou a história da trombose, pode exatamente ajudar o paciente lá. E você fala, opa, então beleza, um excelente fármaco. Mas só que ele tem um lado B. Por isso que sempre eu digo, e vocês vão aprender isso em farmacologia, que nem sempre aquele efeito que você espera é o único efeito. Sempre a gente tem que lembrar que você tem um efeito que é, de repente, destinado a um fármaco, tipo, por exemplo, o AS tirar dor de cabeça, coagulação, ótimo. Mas tem um outro efeito, que é o efeito colateral, que também é um efeito. E, às vezes, esse efeito colateral não é indicado, não é adequado. E, traduzindo, qual é esse efeito colateral que você está falando? Aí vem a história exatamente do estômago. Quando você toma AS, ele bloqueia exatamente a formação de glicoproteínas, porque você pensa o seguinte, o estômago, vocês sabem, vocês já aprenderam já lá tegumentar de sistema digestivo, revestido exatamente do quê? De capas de ácido hialurônico, aquelas capas grossas, exatamente que evita o quê? O ataque do ácido clorídrico, não é isso? Então, com isso, você não tem o quê? O desgaste do ácido clorídrico. Por isso, você pode lá ter a sua produção de 5 litros de ácido por dia, tudo tranquilo. Ótimo. Mas só que o AS ele tem exatamente essa contrapartida. Ele diminui aquela capa. Então, notaram que você conseguiu, por exemplo, pacientes, você conseguiu salvar e diminuir o infarto do miocárdio. Mas, em compensação, foram os mesmos pacientes que tiveram uma grande propensão a morrer de quê? De úlcera péptica. E úlcera péptica nada mais é do que o quê? É o ácido furando a parede do estômago, infectando, obviamente, aquela região toda ali da região abdominal. Então, essa é a contrapartida. Indivíduos que fazem o uso deles e vão, de repente, para um processo cirúrgico, ele tem que parar antes isso, porque senão ele não vai coagular. É por isso que vocês, aí não precisa nem um paciente com cirurgia lá, que está indo para a mesa cirúrgica. Eu falo de vocês mesmos que vão fazer as suas. Vocês têm que perguntar, fazer uma anamnese no cara, perguntando, você toma algum tipo de fármaco? E se ele te falar AS, suspende por 48 horas. Porque senão tem o risco de fisiologia. Mas isso eu trabalhei com paciente, mas a coagulação dele foi tudo bem. Tudo bem. Mas lembra da famosa história da fisiologia. O que acontece para um aqui desses 37 discentes que está aqui na minha frente, não é o mesmo efeito que acontece para quê? Peraí, que tem um indivíduo passando aqui na minha frente, aqui, que acabou de passar. Peraí, pronto. Então, com isso, o que acontece? Você não tem o mesmo evento para todos eles. Você tem exatamente uma diferença. Então, essa diferença fisiológica é importante. Então, é muito perigoso quando, de repente, você não leva em consideração esses eventos farmacológicos. Isso vale, não precisa ser a questão de cirurgias de grande porte, não. Até mesmo vocês, em relação à própria questão da intervenção lá no ambiente, na cavidade bucal, é importante o paciente relatar isso. Porque senão você pode passar um sufoco em relação a essa história. Porque você precisa o quê? Fazer com que você vai ter dificuldade para estancar, obviamente, a questão do sangramento. Entendeu, Egeli? Entendi, professor. Obrigada. Entendi. Nada. E o resto? Querem saber mais alguma coisa? Professor, deixa eu fugir um pouco do assunto. Cuidado. Tem um pessoal no grupo preocupado porque estão tentando entrar para assistir a aula e não estão conseguindo. Aí eles estão querendo saber referente à aula, se o senhor vai postar. Claro que eu vou. Não se preocupe. A aula vai ser postada toda vez. Deixa eu até esclarecer já isso. Eu falei isso no início da aula para os alunos. Toda vez que eu acabar essas perguntas, vocês falando, eu falando, as intervenções, tudo isso vai aparecer no vídeo. Então, tudo isso vai ser postado, vai gerar um link lá no YouTube. Tá? Eu vou gerar um link que vai ser postado no YouTube. Então, vai ter um link exatamente para vocês copiarem e assistirem a aula. Quanto a isso, não tem problema nenhum, não.
Mas tenta entrar, ver se consegue copiar depois o link, passa para eles, eu não sei. Porque se vocês entraram, eu não estou entendendo. Porque está havendo essa questão exatamente de vezes de internet. Graças a Deus, não vou nem falar muito. O slide não travou, não vou nem falar demais aqui, depois ele trava, de ficar calado. Mas tá tudo correndo bem. Mas tenta ver se consegue passar o link, se eles estão errando alguma coisa, não sei. Vamos, pode falar. Professor, isso. Sim, Regina, a gente está tentando entrar nas aulas, anteriores, que na aula de cardio mesmo, que o senhor fez com a gente, e não está achando o link. É isso que a gente está querendo saber, se vai disponibilizar, porque não está disponível no AVA as aulas. Nem a do senhor, nem a de outras aulas, de outras matérias que a gente teve. Perdão, qual link você não achou? Me fala aí que depois eu vou dar uma olhada. São as aulas anteriores de imunologia? Isso, não, da última aula de cardio mesmo, que foi segunda-feira. Sim. A segunda-feira eu disponibilizei. Tá lá, teve... Eu até estranhei, agora você falou uma coisa boa, porque eu até estranhei que só teve 2 acessos lá, 2, 3 acessos. É isso, estão todo mundo reclamando que não está conseguindo assistir as aulas. Deviam ter me passado. Aí, quando vocês têm que passar um e-mail, vocês não me passam. Eu vou lá verificar. Eu vou e faço. Tá bom. Eu até vou Pronto, fazer o seguinte. Por isso que... pode falar, desculpa. Desculpa, é por isso que elas estão perguntando lá no grupo se essa aula vai ficar disponível, porque as outras a gente não vai entrar. Você devia até ter, já deviam até ter toda vez que acontecer isso com outros links, me avisa, que eu vou, copio novamente o link lá na página do AVA, e aí a gente vê isso. Eu vou ver o que aconteceu. Porque ele estava tudo bem funcionando, mas eu estranhei realmente, você falou agora a coisa certa. Vocês acionaram, por exemplo, todos de injúria, todos os outros tem lá 70, 50, vários acessos, e esse tem pouco. Eu estava até estranhando isso. Ok, eu vou verificar isso depois. Mas qualquer coisa, Regina, se não acontecer... Fica disponível em qual unidade? Na unidade 1 mesmo, para falar para o pessoal? Não, da unidade 1 não. O que vai ficar disponível vai ser na unidade 2. Os links da unidade 1 são de acesso, só isso. Os da unidade 2 que vão ficar lá. Vai ficar no 2.1 ou 2.2. Eu tenho que ver só depois onde eu... Então, eu vou identificar. Link da... Inclusive, eu vou mudar até essa identificação. Eu já tive uma reunião sobre isso. Me deram uma sugestão interessante. Eu vou botar link da aula do dia tal. Eu vou botar lá. Pronto. E aí acho que já melhora isso. Se eu não passar, Regina, me passe um e-mail. Conversei com o senhor em relação à atividade, não ficou disponível. Eu vou e modifico lá para você. Tá bom? Pronto, professor. De nada. Alguém mais para falar do hemograma? Tudo certo? Eu me desviei aqui, eu perdi um pouco do que eu estava falando. Tudo bem? Então vamos continuar. Perdão. Avise depois aos outros isso aí, tá? Que não tem para se preocupar não se não conseguir entrar, que eu vou depois postar tudo isso aí. Tudo isso vai ser geral um vídeo e será postado no YouTube. Então vamos lá. Hemograma. Como tinha me perguntado um pouco antes em relação a isso. Esse é o hemograma que está na sua frente aí. E aqui fica até mais fácil mostrar também a questão das células, que vocês estavam meio com dificuldade falando o fundo do slide. Repara que à sua direita, tá? Você tem lá o quê? Um monte de células tudo clarinha no fundo. Tá? Abaixo, como se estivesse abaixo dessas células onde tem os núcleos grandes. Essas células que estão em maior quantidade, todas claras à sua direita, são as hemácias. Repare que parecem o quê? Círculos vazios. É porque são anucleadas. Como elas são anucleadas, você exatamente não vê o quê? A questão dessa, digamos assim, da estrutura dela. Ela apenas vai ter o quê? Pigmento, vai ter apenas a questão também de transporte de gás. Então, com isso, ela é bem simples. As outras células que você está vendo com esses grandes núcleos, eles são os leucócitos. Esses todos aí são leucócitos, cada um de um tipo. Neutrófilo, o linfócito, que está com aquela setinha ali mostrando que o núcleo do linfócito ocupa praticamente toda a célula, tá bom? Sendo bem grande, bem extenso ali. Então, essa é uma característica dele. À sua direita, lá em cima, você tem o quê? Os monócitos, tá? Então, com isso, você tem o quê? Essas variáveis dos núcleos que caracterizam exatamente as evidências de como uma célula funciona, tá? Como um leucócito é. Outra coisa, que aproveito e já mostro aqui. Estão vendo que essa célula que está aqui logo à frente, essa maior, você está vendo o núcleo dela parecendo um H, tá bom? Essa aí é uma célula, um típico, esse é um eosinófilo típico. E o que você está vendo, que é o citoplasma, que é o claro, meio arroxeado, bem clarinho, isso são os pigmentos. Por isso que está com esse arroxeado claro e esse mais escuro.
O mais escuro é porque exatamente está cheio de DNA. Como é um núcleo, tem que estar mais escuro. Porque exatamente como o corante tem afinidade por o quê? Por itens ácidos, ele vai ter uma afinidade pelo DNA. Já no caso do citoplasma, ele vai ter uma afinidade por quê? Porque você está cheio também de enzimas, de uma série de itens, os quais vão ser importantes exatamente para o quê? Para o metabolismo da célula. Então, com isso, você vai ter isso lá. Só para mostrar essa questão das células, não tinha ficado claro. E uma outra coisa que eu estou notando aqui. Você, no seu canto esquerdo, acima, tem as plaquetas. Repara que ela não tem formato de célula, é exatamente como se fossem fragmentos, mostrando aquilo que eu tinha contado a vocês. São exatamente resultantes de quê? De quebras, exatamente o quê? De células, são exatamente rompimentos celulares, originando isso aí. Então, vamos lá, vamos interpretar o que é o hemograma. Em primeiro lugar, vamos começar com o próprio nome, né? O hemograma, ele avalia exatamente essas condições celulares que nós falamos até agora. Aquele quadro anterior que as pessoas vocês estão me perguntando, Marlon, o que é essas funções aí? Essas funções, exatamente, vão fazer com que tenha o quê? Você caracterize aumentos, ou seja, o sufixo citose, ou então quedas, o sufixo penia. Então, com isso, eu posso variar exatamente esses nomes. Outra coisa, vocês têm exatamente o quê? Aqui é um hemograma de verdade. Repara que do teu lado direito, você tem lá de 4 a 5 milhões. Em primeiro lugar, vocês acham que você é homem ou mulher? Enquanto eu bebo minha água aqui. Em 36, estou falando com vocês. Se é um homem ou mulher? Ou estavam fazendo sei lá o quê e não prestaram atenção? Estou falando com todos. Professor, não prestar atenção, não. Não prestou atenção? Por favor. Não, o celular descarregou, eu estava tentando entrar de volta. Sei. Vamos lá. 4 a 5 milhões, eu estou falando. Então, não tem só EDL, tem o resto. Eu quero saber o resto também. 4 a 5 milhões, estou falando de um homem ou de uma mulher? Um homem. De uma mulher. De uma mulher. Mulher. Tá mais baixo. Homem mulher, homem vai até ser... meio, colando do meio, tá certo. Vamos lá, para de brincar. Até passou direto aqui. Vamos voltar aqui. Então, repara, isso é uma mulher. E por que é uma mulher? Porque exatamente você tem o quê? Uma quantidade menor de hemácias quando comparado ao homem. O homem vai até 6 milhões, tá? Ele tem aqui exatamente, essa mulher está na faixa de normalidade. E por que você sabe disso? Você adivinhou? Não, é só você olhar do lado. Sempre vai ter um painel comparativo. Repara que tem ali 5,2 milhões, na mesma linha do outro lado tem lá entre 4,5 e 5,9 é a faixa exatamente que de uma mulher. Então, você mostra o quê? Que essa mulher, em hemácias, está numa faixa de normalidade. Depois, você tem outros elementos que são ligados às hemácias, ligados ao sangue. É o que se chama de hemoglobina, que eu falei exatamente que é o pigmento. Você depois tem outros itens ali que a gente chama de hematócrito, que eu verifico itens de coagulação. Então, esses itens a gente vê muito mais em relação à própria hematologia, tá? Então, ficou mudo o seu áudio. Ficou mudo, professor. Não mexe no slide. Vocês estão mexendo no slide. Se o slide desregular, eu não consigo falar. É porque alguém está metendo um dedão aí. Não mete o dedão. Guarda o dedão aí e não mete. Pronto. Então, o que acontece? De novo. Você olha lá que tem 5,2 milhões, isso é um hemograma normal, tá bom? De uma mulher. Esse 5,2 milhões, eu estou falando que está normal, por quê? É só olhar para a sua direita. Você tem lá de 4,5 a 5,9. Então, com isso, você tem o quê? O padrão normal de mulheres, a faixa de normalidade. Quando você olha o 5,2, está dentro da faixa de normalidade, então está tudo bem. Os outros itens que vocês estão vendo, hemoglobina, hematócrito, a questão do VCM, que é velocidade corpuscular média, essas outras siglas estão todas associadas ao quê? A variáveis que você tem em relação à quantidade de sangue. A gente vai falar mais delas quando eu chegar em hematologia. Vou preferir falar um pouquinho mais adiante. Mas isso aí são exatamente dosagens que eu vejo exatamente o quê? Em relação ao quê? Aos elementos ligados ao eritrograma. O que é o eritrograma? É exatamente a parte do hemograma que você vê hoje, eritrócitos. Quem são os eritrócitos? Os glóbulos vermelhos.
Então, tudo isso aí é avaliado e o caso, o farmacêutico, biomédico, biólogo, quem quer que seja, vai fazer uma análise disso, vai dizer o que ele está vendo nessas células. Então, com isso, o que você vai fazer? Você vai avaliar esses parâmetros e depois passe esses valores adiante. Você não fala nada, que vai precisar disso, daquilo, não. Isso não diz nada. Apenas está dizendo quanto tem. Por isso que eu te falei que é importante, porque se a gente falar, está passando um processo inflamatório, não está, isso é variável. Então, com isso, vai depender dos efeitos fisiológicos, vai depender da própria, vamos chamar dessa maneira, da própria entrevista que você vai ter, a anamnese que você vai ter do paciente. Isso vai determinar o que seria exatamente esses valores. Depois do eritograma, você tem lá o leucograma. Aí você está vendo ali uns números. Tem um tal de 67%. Esse valor, absoluto ou relativo? O que significa 67%? É relativo. Isso. Toda vez que vocês verem porcentagens, vocês estão falando de valores relativos. Toda vez que você vê números, você está falando em valores absolutos. Essa interpretação é dada dentro do hemograma. Eu dou os dois aspectos para o indivíduo. Mas, Marcos, deixa eu olhar uma coisa aqui. Estou vendo ali que o paciente tem umas células, outras ele não tem. Por que está lá os beta-aminoácidos zerados, bastonetes zerados? É porque, às vezes, essas variáveis celulares vão indicar patologias específicas. Então, com isso, como o paciente não tem, está tudo ótimo com ele. Beleza. Tanto que você vê lá com os leucócitos, repara lá, 8.700 células em milímetro cúbico. Então, a cada milímetro cúbico de sangue, eu tenho 8.700 células. Olha para o lado direito. Veja lá, 4.500 a 11.000. Então, essa é a faixa de normalidade. Se a moça está aí com 8.700, está tudo tranquilo também com ela. Não tem nenhum problema em relação a isso. Aí você vai vendo lá as células que você não apresenta, tanto que você repara lá, só tem 1%, 4%, são células raras. Isso exatamente vai caracterizar o quê? Só se realmente o paciente estiver passando por um estado patológico dessas células. Aí vem vindo. Aí vem o segmentado. Segmentados é um tipo de neutrófilo específico. Esse já tem uma quantidadezinha maior, porque essa célula é que tem mais quantidade no organismo. E ela é específica exatamente para aquelas defesas, parasitas, a questão exatamente de eventos virais. Então você bota lá, 5.829. Esse é o número absoluto. 67% indica o quê? Número relativo. 5.829 células em milímetro cúbico. A faixa de normalidade está lá. 2.000 a 7.500 por milímetro cúbico. Ou seja, normal. 67%. A gente sabe. Está um pouquinho, a porcentagem só está um pouquinho elevada. Mas nada demais. Pode ter sido uma alergia, pode ter sido algum evento que aconteceu, mas nada discrepante ao ponto de você considerar que ela está com alguma doença. De baixo, você tem lá 261 células por milímetro cúbico. Você vai ver o número absoluto de 100 a 400, ou seja, faixa de normalidade. Você olha lá a porcentagem, 3%, tá tudo bem, já que o normal é de 0 a 4%. E por aí vai. Cada uma delas vai te mostrar isso aí. Aí você vê o linfócito, lá, vamos falar o último, 28%. Você vê que 20 a 40% você tem o que de linfócitos, tá? E esse linfócitos, garoto, deixa eu contar uma coisa. Não importa se é B ou T. Nesse caso, ele entra tudo junto. Esse pacote aí, se é supressor, se é... É tudo linfócito, está no grupo maior dos linfócitos. Então, com isso, você tem exatamente também uma porcentagem. Ele tem 28%, essa moça, e fica entre 20% a 40% o valor relativo, e 2.436 células, o número absoluto, que também está nesse valor, que é o quê? Que também é normal. Tanto que o normal dele é de 900 a 4.400 células por milímetro cúbico. Até aí, tá tudo bem? Ou querem esclarecer alguma coisa que não está clara na cabeça de vocês? Me contem. Tudo ok, professor. Certo. Os outros 34, tudo ok? Estão dormindo, estão acordados, estão babando, estão fazendo o quê? Comendo pipoca? Tá tudo certo. Professor. Ah, tá certo, comendo pipoca. Vai, Ana Clara, fala aí. Não foi eu que falei, Thaís lá. Ah, Thaísa. Vai lá, Thaísa. Fala aí. Brilhou as duas a mesma. Quando uma pessoa tá com dengue, as plaquetas que altera, não é isso? Depende.
É por isso que eu estou falando. Tudo depende do quadro. Se você falar em dengue hemorrágica, aí provavelmente deve estar. Porque ela está tendo hemorragias. Então, com isso, é bem provável que você tenha uma queda de plaquetas, você tem uma anemia ali. Por exemplo, se eu estou falando que ela tem uma anemia, é eritrocitose ou eritropenia? Me deu um branco. Me conta aí. Se eu falo que o paciente... Eritropenia. Eritropenia. É queda. Lembra sempre que penia é o sufixo de queda. Citose é aumento. Então, minha amiga está falando que, vamos dizer, tem uma questão lá que eu coloquei. Paciente está com dengue hemorrágica. Notamos que existe uma queda de eritrócitos. Como é que eu posso definir isso? Eritropenia. Depois, plaquetas. Posso ter uma queda de plaquetas. E eles são a mesma coisa que trombócitos. Então, teria o quê? Qual seria o nome do evento? Trombocitose ou trombopenia? Trombopenia. Trombopenia. Que é exatamente a queda. Ou seja, porque ele está perdendo obviamente, ela está com problemas na coagulação, se for uma dengue hemorrágica, e, consequentemente, isso pode acontecer aí. Como, por exemplo, ela também pode ter o quê? O que acontece com os eosinófilos, hein? Vão aumentar ou diminuir? Aumentar? Aumentar. Eles não estão envolvidos exatamente com o quê? Defesa viral? Então, se está envolvido com defesa viral, você tem um vírus ali. Então, com esse vírus, o que acontece? Você vai ter o quê? Uma eosinocitose. Decola esses números vão aumentar. Então, com isso, tudo vai depender do quadro clínico. É igual a história do caso clínico, lá no início de injúria. Vocês vão notar que essas variações são dadas em função disso aí. A depender exatamente do quadro que eu te der, eu vou te dizer exatamente se aumentou ou se diminuiu. Entendeu? Certo, obrigada. Beleza. Então, vamos lá. Continuando. Quando você vai ver tudo isso, só dessa conversa, é para te contar uma coisa. Existe o fenômeno de hematopoese. E o que é hematopoese? Hematos vem de sangue. Poese vem do grego formar. Ou seja, eu estou formando exatamente o sangue. Esse sangue está sendo formado aonde? No local chamado medula óssea. Mas só que eu estou falando agora do evento embrionário. Se você notar a tabela que tem embaixo, esse indivíduo aí não está com a medula óssea própria. Então vai ter o quê? A preparação da formação dessas células, estruturas, antes de você ter a medula óssea para assumir esse papel lá pela 20ª semana. Então o que acontece? Quando você pensa na chamada fase mesoblástica, que é uma fase exatamente fetal, você vai ter, em primeiro lugar, um tal de saco vitelínico. Parou. Quando você fala em saco vitelínico, você tem que lembrar o seguinte. Nós, seres vivos, temos exatamente o quê? Ancestrais comuns em certas linhas zoológicas, ou seja, aves, peixes, anfíbios, répteis e nós mamíferos. Nós temos um ancestral comum que faz com que você tenha o quê? Algumas características exatamente desses animais. Uma delas é esse saco vitelínico. Esse saco vitelínico é típico de ave. A ave exatamente tem um quê? Um elemento chamado vitelo que mantém exatamente o embrião dela. Por que a gente não mantém o vitelo, Marcos? Porque depois isso vai ser substituído por um órgão mais eficiente, chamado o quê? Cordão umbilical. É ele que vai garantir o quê? A passagem do sangue, fazer com que haja exatamente o quê? As trocas gasosas e de nutrientes entre o quê? Entre a mãe e o bebê. Mas no início, você tem o tal do saco vitelínico. E lá no mesoderma, por volta exatamente do 2º mês de gestação, você começa a ter os primeiros eritroblastos primitivos. Paramos de novo. Inclusive, esses blastos eu já falei, mas vou repetir. Blastos, garotos, sempre são células jovens. A gente viu isso lá em condroblasto, lembra? Osteoblasto, toda aquela história que a gente falou lá em tecido ósseo e tecido cartilaginoso, exatamente isso continua valendo aqui. Blasto é célula jovem. Cito é célula o quê? Desenvolvida, mais amadurecida. Eritoblasto são exatamente hemácias mais jovens, são hemácias mais primitivas. Elas aparecem lá? Aparecem. Porém, vão ter funcionalidade? Ainda não. Não vai ter nada em especial garantindo isso. Então, com isso, o que vai acontecer? Esses elementos que você vai ter em relação à própria estrutura celular, eles vão começar a aparecer. Depois você sai exatamente dessa fase mesoblástica, entra na chamada fase hepática. A fase hepática é a fase de quem? Do fígado. O fígado vai produzir algumas dessas células entre o 2º e 7º mês. Então, tanto que você vai ver é o quê? De novo, eritroblastos,
células mais jovens, exatamente o quê? Que são hemácias jovens. Você vai ver granulócitos. Granulócitos são exatamente aqueles leucócitos que nós conversamos, alguns deles. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Essa turma aí é considerada como o quê? Granulócitos. E depois você vai ter o próprio monócito desse grupo aí, que vai originar posteriormente o macrófago. Eles vão ser o quê? As linhagens, tá? Que inclusive daqui a pouco, eu não sei se eu vou explicar isso, deixa eu ver como é que vão andar as coisas, porque vai exigir um pouquinho mais de tempo. Nós vamos explicar exatamente o que é as linhagens de origem dessas células. Existe exatamente um segmento, tá, de células que origina as outras. Então, com isso, é como se fosse uma árvore genealógica. Você tem exatamente o que? Um segmento delas. As células mais jovens até as células mais velhas. Então, você vai ter lá, além disso, que é chamadas células linfóides, e o megacariócito. Parou. Quem é o megacariócito? Lembra que eu falei para vocês que tem uma célula gigante que vai se fragmentar e formar as plaquetas? O megacariócito é essa célula. O megacariócito exatamente será a célula na qual será fragmentada e formará o quê? A questão das plaquetas. É ela que origina as plaquetas. É ela que origina, que é a mesma coisa, plaquetas e trombócitos. Depois vai ter a participação de outros órgãos, que nós vamos chamar mais adiante de órgãos linfóides. Baço, timo, linfonodos, que eu vou te contar depois as funções deles. E você também depois, com a chegada do 20ª semana, você vai ter desenvolvimento de quem? Da fase medular. É a hora, exatamente no 5º mês, de você ter o quê? A atuação da medula óssea. Então, com isso, a medula óssea começa a atuar no 5º mês e só vai parar quando? O resto da sua vida. Ela vai trabalhar para sempre formando essas células aí. E com isso, você vai ter a medula óssea. Como eu disse a vocês, a medula óssea é o berçário, é o local exatamente onde você tem a origem dessas células. E você tem 2 tipos de medula no osso, amarela e vermelha. A amarela tem essa cor e esse nome porque é rica em lipídios. Então, com isso, ela vai ter, tanto que o cor do osso é branco amarelado. E a medula vermelha, o que ela vai ser? Ela é uma medula que a gente chama de hematopoética, ou seja, é ela que vai formar as células a partir dessa estrutura que ele está falando aí, unidades formadoras de colônia. Por quê? Vai ser importante para fazer o quê? Mitoses, renovações, trocas, aumentar o número de quantidade de células, amadurecer essas células. Então, esse processo todo vai ser muito importante em virtude disso aí. E aí, agora, acho que vai vir uma parte bem interessante que vocês vão amar. Não, ainda não. Aqui mostra os tecidos, tá bom? Onde você vai ter exatamente esses amadurecimentos, mas deixa eu te mostrar um mais adiante que fica mais fácil para você ver isso. Repara aqui, ó. Você tem uma região muito vascularizada. A medula óssea, o osso, como vocês até estudaram comigo, vocês viram que era o quê? Uma região altamente vascularizada. Aqui é um vaso sanguíneo. Repara que vocês têm o quê? Maturação dos eritrócitos aí em cima, ou seja, dos glóbulos vermelhos, a partir de uma célula-tronco, uma célula original. Ela vai exatamente passar por fases até atingir a hemácia e ser liberada no sangue. Mesma coisa aqui embaixo. Você começa com uma célula-tronco e segue por fases até atingir o quê? O chamado neutrófilo. Nesse caso, cada um dos leucócitos, cada um daquelas células que nós conversamos, vai ter suas linhagens específicas. Então, você vai depender, mas depende de quê? Vai se mudar de célula exatamente da primordial, da célula-tronco para mais adiante. Vai depender exatamente dos fatores que você vai usar como estimulação para isso aí. Aí vem essa tabela. Essa vocês amam de paixão. Isso que você está vendo aí, essa chave, mostra exatamente a árvore de sequência genealógica dessas células. Eu vou começar a explicar ela, mas eu acredito que na semana que vem a gente vai começar a partir dessa atividade aqui. Mas deixa eu já te explicar algumas coisas. Tudo começa com aquela célula que está lá em cima, que está escrito célula-tronco pluripotente. Quem é essa? Essa é a famosa célula-tronco. É ela que é a mãe originária de todas as células. É ela que vai ser, a depender do tipo de estímulo, vai se transformar em outras células. Aí vem a boa pergunta, né? Quem é esse estímulo? É só você olhar essas siglas que estão aí do lado. Tá vendo aí? IL1, IL3, 6, IL. Vem exatamente do termo interleucina.
Nós vamos conversar sobre interleucina um pouco mais adiante, sobre algumas delas. Ah, não vamos falar de todas não? Não, são mais de 50. Com várias funções. Quando vocês forem, meus colegas, certamente vão ser, quando fizerem imunologia, aí a gente vai conversar sobre isso. É isso que eu estudo quando eu faço lá meus trabalhos de HIV. Eu estudo exatamente essas árvores de estimulação. Essas citocinas são muito importantes para vários eventos, inclusive de defesa. Então, com isso, nesse caso, é amadurecimento das células envolvidas nos processos celulares. Então, com isso, com essas citocinas aí, esses elementos e esses fatores de crescimento, que fator de crescimento é esse? Esse FF que está aí. Esse F vem exatamente de fatores de estimulação de colônia. Por exemplo, esse FSC significa a sigla dele de fator de estimulação de colônia, porque está em inglês, né? O G vem de granulose. Estou te dando um exemplo, tá? Você não precisa gravar isso, não. Então, com isso, cada uma delas vão ser fatores de estimulação celular. Vão transformar essas células nas outras subsequentes. Até vocês olharem lá embaixo, olha lá embaixo quem está ali. Hemácia, plaqueta, monócito, cada um deles, linfócito, monócito, todos eles estão ali embaixo. São as células o quê? Terminais. É exatamente aquele parêntese que eu falei lá no início dos slides, onde você tinha a célula terminal. Essa era a ideia. Vamos começar olhando, pelo menos eu quero que vocês saiam na cabeça, com a linhagem que eu acho a mais importante para essa regulação, que é a linhagem à sua direita, chamada de célula-tronco linfóide. Você divide sempre a célula-tronco, lá de cima, em duas grandes linhagens. Linfóide, aqui à tua direita, e à tua esquerda vai ter a mieloide. O que acontece com a linfóide? Ela vai se dividir em dois subtipos, células B e células T. É elas que vão receber estímulos até virar exatamente no final o linfócito B, de bola, e o linfócito T, de tatu. Então, com isso, com essa possibilidade, o que vai acontecer? Eu vou fazer com que as células possam ser, obviamente, o que? Se diferenciarem, se especializarem e ficarem exatamente como? Com as suas formas definitivas. Tudo isso vai depender desses fatores de estimulação que estão aí. Os tais ILs, que são interleucinas, e os outros eventos exatamente de estimulação que você vai ter para cada uma dessas fases. Primeiro parênteses aí. Querem perguntar algo para mim? Não arranque os cabelos ainda, tá muito cedo. Esse silêncio significa que tá fácil? Ninguém vai falar nada? Ficaram até em silêncio. Não, professor, começou a complicar. Que horas termina a aula? A grande... Você tá pedindo, né? Me fazer uma pergunta dessa, mas tudo bem, vou acabar daqui a pouco, né? Tá dando mole para mim. Fica dando mole desse jeito que eu dou a resposta. Vamos lá. Continuando. Lembre, eu já tô acabando já, calma. O que acontece com as células? As células exatamente vão ter essas linhagens e cada uma delas vão originar outras células diferentes. Elas vão ser muito importantes? Vão ser importantíssimas. Então, com isso, o que vai acontecer? Você precisa dos eventos de estimulação para poder formá-las. Como vocês têm um linfócito desse lado, do outro lado esquerdo, você vai ter outros tipos de células. Então, por exemplo, você vai ter lá as hemácias, que eu acabei de marcar aqui. Repara, você começa com um tipo celular, vai até pró-eritroblasto e forma hemácia propriamente dita. Depois, você vai ter lá o megacariócito. O que é o megacariócito? Lembra daquilo que eu falei ainda agora. É esse megacariócito que vai fragmentar e formar exatamente quem? As plaquetas. Mesma coisa são o quê? As outras células ali. Espera aí que eu passei demais. São as outras células. Cada uma dessas linhagens vão formar células específicas, e essas células específicas vão receber estimulações. E, por consequência, essas estimulações é que irão originar o quê? A questão das linhagens celulares. Isso é importante? É demais. Porque isso exatamente vai garantir o quê? A formação do quê? Dos eventos celulares e, por consequência, esses eventos celulares vão ser importantes para nós termos diferentes tipos de grupamentos celulares. Então, esses grupamentos celulares é que vão constituir o tal do processo de defesa.
Então, consequentemente, vocês vão ter o quê? Diferentes tipos de defesa para diferentes tipos de eventos os quais vocês precisam atacar. Vírus, bactérias, vermes, não importa o que seja em função disso aí. Perguntas? Ô, professor. Diga. Thaís, Eu de novo. Isso. Então, a gente, dessa tabela aí, a gente só precisa saber que a célula tronco linfóide, ela, no caso, ela vai dividir, vai formar o linfócito B e o linfócito T. E a mieloide, as outras, não é isso? Isso, exatamente. Para começar, tá ótimo. Para começar, tá bom, obrigado. Porque isso depois, lá na frente, vai ganhar exatamente outras coisas. Que eu vou falar exatamente quando eu falar dos elementos que envolvem. Obviamente, não vou querer que vocês gravem 50 citocinas. Não se preocupem. Nem eu, nem Deus. Até Deus está difícil saber isso aí. Porque o tempo todo está aparecendo mais citocinas. Mas tem algumas delas que tem que saber. Interleucina 2, 4, 6, 8, 10. Nós vamos conversar sobre elas, mas não agora. Mais adiante. Interferon gama. Então, tudo isso, a gente vai bater um papo sobre isso aí. Alguma coisa a mais? Além da Thaísla? Então, pronto, meninos. Como a senhorita estava me perguntando, terminamos aqui a nossa aula, ok? Na semana que vem, vamos continuar a partir daqui novamente. E eu vou querer conversar com vocês exatamente o quê? Aspectos dessas células e outras coisas mais. Então, os senhores estão convidados hoje para o evento. Receberam meu convite, meninos? Sim. Sim. Pois é, sim. Com essa animação, vão lá participar do evento mais adiante. Nós vamos conversar um pouco mais. Professor.